Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é médica neurologista com formação em clínica médica e medicina do sono. É vice-presidente da Associação Brasileira do Sono no Rio de Janeiro e também atua na coordenação de conteúdos técnicos sobre distúrbios do sono voltados à atualização de profissionais da área. No episódio de hoje, vamos falar sobre o impacto da privação do sono na saúde mental, o uso excessivo de medicamentos para dormir, as fases do sono e os desafios de alcançar um descanso mais saudável. Com vocês, doutora Andréia Bacelar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica neurologista especializada no sono. O nome dela? Andréia Bacelar. Tudo bom, minha querida? Tudo bom, Ana Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja muito produtivo. Para todo mundo, né? Porque as pessoas precisam saber do sono. Nossa, né? e como? Muito. Eu acho que numa sociedade que tem essa coisa de não para nunca, as pessoas nunca tiveram tanta desinformação sobre a importância do sono. Não, esse 24/7, né, que as pessoas vivem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso está caindo em desuso, né? O workaholic, tem que trabalhar, as próprias empresas estão entendendo que não vai ser assim. Porque vai deprimir. A verdade é essa, vai deprimir. Vai ficar ausente, ele vai ter absenteísmo, né, em médio e longo prazo. Vai dar pane, né? Querida, antes da gente começar, queria te fazer uma pergunta. Quando foi a primeira vez que você falou assim, meu Deus, o tempo está passando? Olha, comigo foi menopausa. A menopausa mesmo. Menopausa, quer dizer, como eu já tinha feito uma esterectomia há muito tempo, eu não tinha essa coisa da regularidade, de da menstruação, etc. Aí, de repente, o que todos os pacientes falam, né? Tô acordando com aqueles calores, tira cobertor, bota cobertor. De repente, eu me vi nessa situação. Isso é verdade. Isso Nossa, acontece. Estou tirando cobertor, botando cobertor, sudorese, o que é isso? Aí eu, gente, eu já tenho essa idade toda, porque a gente vai chegando... Antigamente, quando a gente falava assim, 50 anos, 60 anos... A gente achava que era vovó benta. Vovozinha, né? E hoje a gente não se sente assim, hoje a vida nos faz essa prevenção, né? As pessoas que se cuidam, que entendem que o tripé da longevidade é muito importante, né? Logicamente, você já falou isso aqui 50 mil vezes, né? Não, mas é sempre, a gente tem que relembrar as coisas certas, as verdades têm que ser ditas e reditas. Então, alimentação, exercício e sono. E bom sono. E bom sono. Quer dizer, entender esse sono como uma situação, um fenômeno involuntário inegociável. A gente precisa entender que o sono é necessário. A gente passa 1/3 da nossa vida em sono. Para quê? Para viver os outros 2/3 bem. Né? E a gente perde um pouco de coisas, né? Por exemplo, eu hoje sou uma pessoa que suplemento algumas coisas. Por exemplo, eu não abro mão do meu ômega 3, eu não abro mão da minha coenzima Q10, vitamina D, que pra gente de menopausa tá lá, né? Evitar a nossa osteoporose, que a gente tem que se cuidar. Vitamina E, que é esse antioxidante, né? Que é muito bom para as mamas, né? Eu sempre tive aquela coisa. É muito bom. Então, a gente hoje aqui, a gente está com um privilégio. A gente está hoje com o teu episódio sendo patrocinado pela Vita, que é uma empresa de suplementação, né, que tem um dos sócios, o Gustavo Borges, que é um cara que fala muito de saúde, e bacana da Vita, que ela é uma empresa assim, que ela se baseia em artigos científicos. Então não é essa coisa, suplementa porque suplementa. Não, tem conteúdo. E tem uma coisa bacana também, que toda matéria-prima deles tem certificação internacional.
Então, a gente pode relaxar para usar. Porque tem coisas que a idade vai tirando da gente. Não tem como. A gente tem que complementar. A gente tem que complementar. E tem um lançamento deles que é maravilhoso, que você vai ganhar, que é o ômega 3, 3 em 1, que vem com coenzima Q10, vitamina D e vitamina E. Opa, então eu não vou mais andar com aquele kit enorme. Exatamente. Vai ter tudo num só. E na dose certa. Que beleza. Eu viajo para Portugal daqui a pouco para fazer umas palestras. E eu falei, gente, tem que começar a arrumar a mala. Eu tinha que botar coenzima Q10, ômega 3, vitamina E, vitamina D. Quando eles me mandaram isso, eu falei assim, não, mas eu vou ver se está na dose que eu tomo. E tudo a dose é internacional. Então, 2 cápsulas por dia, a gente resolve isso. Pelo menos me dá muita praticidade. E a vida, a gente tem que correr atrás disso, né? Não perder esse tempo com coisas que podem nos ajudar. E suplementar, né? O ômega, hoje a gente sabe o efeito na circulação, no cérebro, no coração. A coenzima Q10 que dá esse reforço no metabolismo, esse vigor, essa tensão, essa concentração, que não dá para substituir pelo cafezinho, né? Porque tem gente que fala, eu tomo um cafezinho, mas aí não vai dormir. Exatamente. Fica de cafezinho, não vai dormir. A gente gosta muito, mas tem que entender que é um estimulante. A coenzima Q10 te dá essa disposição sem isso, né? Vitamina D, que além da questão da saúde da osteopenia, também reforça a imunidade. E a vitamina E, esse antioxidante, que para nós mulheres, então, é maravilhoso, né? Então, você vai ganhar, olha aqui, ó. Foi mandado aqui especialmente para você, essa sacolinha. Tá aqui o que eu te falei. Depois confere direitinho, que você é colega médico, então você pode conferir mesmo. Obrigada, e aqui, obrigada. Pode deixar tudo do ladinho, que as crianças depois vão arrumar para você. E tem mais o que, Bru? Bia, quem está assistindo aqui o nosso podcast, o Pod People, lembrando também quem está vendo pelo Spotify, Vita com H, VHITA. Isso mesmo. Exatamente. Tem o site oficial, vita.com.br, na qual o pessoal pode usar o nosso cupom Pod People. Tem o QR Code na tela também, quem estiver assistindo, para usar lá no site oficial da Vita, VHITA.com.br. Isso é importante porque eu não sei se você já passou por isso, André. Eu me botam para vender produtos que eu nunca usei, nunca sei, ainda mais com a inteligência artificial. Aí simula. É horrível. Verdade. Teve um mês que toda semana eu tinha que avisar, gente, não sou eu, não experimentei, não sei do que se trata. Por isso que a gente visa muito assim, Vita, se escreve VHITA, porque o que tem de gente que vai tirar o H e vai mandar um golpe, porque aí manda o golpe, a pessoa deposita o dinheiro e não recebe nada. Se recebesse também, é receber coisa porcaria. Então, assim, a gente reforça isso, por mais... Porque a gente acaba sendo usado para isso. Né? Hoje, não tem hoje jeito. tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Mas vamos lá, minha querida. Queria que você me contasse um pouquinho. Por que medicina e por que dentro da medicina escolher a especialidade do sono? Então, medicina, olha, se eu for pegar aqueles álbuns de criança que antigamente a gente fotografava e imprimia, estou eu lá com 3, 4 anos de idade já com um estetoscópio examinando as minhas bonecas. E eu venho de uma família que meu pai e minha mãe, né? Meu pai já falecido, mas os dois eram médicos e neurologistas. Os dois neurologistas. Os dois neurologistas. Minha mãe ainda atuante, meu pai já faleceu. E aí eu venho, a escuta, né, da família era medicina, paciente, hospital, era isso, nosso café, nosso almoço, meus irmãos também ali. E medicina, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Foi natural, né? Foi uma coisa que hoje eu acho que é genético, viu? Porque depois que eu sou a primogênita e depois mais 2 irmãos, medicina. Os dois, medicina. E neurologia. Entendi. Então, nós somos 5 neurologistas na família. Eu nasci no hospital em que eu passei na faculdade, eu nasci no Pedro Ernesto. Você nasceu no Pedro Ernesto? Nasci. Eu também fiz Pedro Ernesto. Minha mãe fazia medicina na UEG. Na UERJ. UEG na época, né? E depois o UERJ. E eu nasci no Pedro Ernesto. Depois, quando eu passei para medicina na UERJ, os meus professores, quem fez a minha sala de parto foi meu professor, quem foi minha pediatra professora
foi a minha pediatra na legal. época, então foi assim muito... Tava em casa. Tava literalmente em casa. E aí meu pai, na neurologia, ele se especializou em neurofisiologia. Então, a época do eletroencefalograma, meu pai foi pioneiro Pioneiro, exatamente. do eletroencefalograma no Rio de Janeiro. E aí, eletroneuromiografia, que é aquele exame que dá os choquezinhos, né, para ver neuropatias periféricas. E a polissonografia. Então, em 2000, tem 25 anos que eu faço sono, olha como é que a idade chega, né? Em 2000, eu resolvi me especializar em neurofisiologia nessa área de sono, fazendo este exame do sono, estudar o sono. A polissonografia que era noturna. uma papelada, olha, imagine 8 horas de registro. A gente levava uma papelada desse tamanho. E, logicamente, as coisas digitalizaram e aí ficaram mais fáceis, né? E mais fáceis de ajustar os equipamentos. E a gente começou a fazer a polissonografia e estudar esse sono dos pacientes. Que há 25 anos, quando eu falava assim, olha, você vem dormir aqui no laboratório de sono, as pessoas, hã? Como assim? Dormir fora de casa? Exato. Botar um monte de fios? Como assim? Aí como é que a mídia, as redes sociais, a parte da imprensa nos ajuda, né? É verdade. Quer dizer, tem a parte das fake news, lógico, mas nos ajudam muito. A divulgar o conhecimento. Hoje o paciente chega para mim, doutor, eu acho que eu tenho apneia, eu queria fazer o exame do sono. Eu falei, não tem que convencer ninguém, né? Sabe que o sono é importante e como hoje as pessoas se preocupam muito mais com o sono do que... se preocupava, né? E você está falando, assim, realmente vocês foram pioneiros, assim. Eu, quando comecei a clinicar dentro da psiquiatria, eu botei como protocolo polissonografia. Porque, assim, quem não dorme bem, querida, não tem bipolaridade que você consiga estabilizar a pessoa dormindo mal. Não tem depressão que melhore com a pessoa dormindo mal. E sair daquele circuito de tomar remédio para dormir. Porque quem toma remédio para dormir não dorme bem. Pode até não acordar, mas daí a dizer que dorme bem é outra história. Né? É artificial, exatamente. Então eu me lembro que era muito difícil. E a clínica de vocês era a única que tinha. Durante um tempo vocês foram os únicos que ofereciam polissonografia. Era muito difícil. Eu tive paciente que teve que ir para São Paulo. É verdade. Só antigamente eu treinei em São Paulo, lá na Unifest, no Instituto do Sono. Foi a minha casa lá. Foi a sua casa lá. Foi. Que foi uma coisa que eu falei, gente, mas é uma coisa tão assim, né? E aí vocês popularizaram isso. Eu acho que é uma coisa muito bacana. Assim. Seu pai trouxe a questão do eletroencefalograma. Isso aí não tem a dúvida. E depois vocês vieram com a polissonografia. Queria que você contasse para a gente, para o público, né? O que é o sono? Quais são essas etapas do sono que todo mundo fala, mas só fala da fase REM. Como se só existisse uma fase, né? E a importância dele? Então, o sono é um fenômeno, como eu falei, involuntário. Então, a gente vai dormir em algum momento. Eu posso fazer greve de fome, mas greve de sono não vai fazer. E aí a gente... O ser humano dorme na fase escura das 24 horas, então é de noite, sono é de noite. Quem trabalha em turno, que hoje é 20% da nossa população, 1/5 da nossa população, vai estar fora do ritmo. Quer dizer, dormir de dia, mesmo que sejam as mesmas 8 horas, não é a mesma coisa que dormir à noite. E a gente precisa de um tempo de sono para essa recuperação, e que também é individual. É uma pergunta que sempre todo mundo faz. Quanto tempo eu preciso dormir para dormir bem? Isso é individual. A gente sabe que o adulto ali, entre 40 e 60 anos, está entre 7 a 9 horas de sono. 7 a 9. 7 a 9, isso é um tempo adequado. Existem os dormidores curtos, que não é doença. Quer dizer, eu durmo 6 horas, mas eu estou bem mentalmente e fisicamente para viver aquele dia. Ok, você precisa de 6 horas. Se sempre foi assim. Exatamente. E tem gente que precisa de 10 horas de sono. São exceções, são extremos de curva. Mas existem essas pessoas e a gente tem que avaliar, porque às vezes, eu estou exausto, eu tenho um problema de sono porque eu estou dormindo 7 horas, mas eu preciso de 9. Né? Ou então, nossa, eu estou vindo aqui, doutora, porque eu só durmo 6 horas e
fala-se que eu preciso dormir 8 horas, é 8 horas mesmo, e a gente vai investigar e não bem. precisa e tá ok. O organismo tá super bem. E aí, nesse sono, nessa noite, a gente vive ciclos de sono, de 4 a 6 ciclos. Dentro de um ciclo, a gente passa por alguns estágios. Então, o estágio 1 é a transição, é a sonolência. Vigília, aquela coisinha sono. que a gente deita e vai dando Acho que aquela vou dormir, Isso. aquela preguicinha, acho que vou dormir. Estágio 2, sono leve. A gente fica 50% da noite em sono leve. É mesmo. É, porque é o momento da periferia do que a gente viveu e aprendeu durante o dia ir para uma região do cérebro chamada tálamo e ele distribuir para as áreas corticais interessadas, necessárias. Nessas informações que a gente teve de todo dia. De todo dia. Então, estágio 2. Estágio 3 é o sono profundo, não é o sono REM que é o sono profundo. Então, o estágio 3 é o momento que o cérebro descansa. É o momento que as ondas cerebrais estão lentas. É o momento que as informações chegam ali no cérebro. E o corpo já está relaxado, mas não tão relaxado como o estágio R, que é o sono REM. Essa sigla em inglês, REM, é Rapid Eye Movement. Que é o movimento rápido dos olhos. Tem um momento, se a gente olhar o nosso cão, o nosso pet, na hora que ele está mexendo o olhinho assim, opa, tá em sono REM. E a gente vê as crianças também. Você bota a criança para dormir ou vai ver se está dormindo, aí o olhinho tá assim, né? Exatamente. Então, sono REM. O que acontece nesse estágio? Corpo paralisado. Então, o corpo, os músculos estão paralisados, descansando. O cérebro está numa atividade semelhante à da vigília. Então, anda muito rápida. Por isso, o sonho. A atividade onírica acontece no sono REM, nesse momento do sono. Porque ele está em atividade no sonho. Produzir um sonho é como produzir um filme, um curta-metragem. Exatamente. Não é? Que não tem conteúdo verídico. Exatamente. Mas a gente está sonhando nesse momento. E um dos transtornos que existem, chama-se transtorno comportamental do REM, é o quê? Viver o sonho. Eu dou um soco na minha mulher, eu chuto a porta, eu levanto e Você caio. reage como uma realidade. Se isso acontece, é por quê? Porque a paralisação dos músculos não está acontecendo. Então, isso é um distúrbio, um problema. Uhum. Então, no momento do sonho, a gente está paralisado, por isso é que a gente não vive o sonho. E isso vale para pesadelo? Do pesadelo, você está paralisado também. É para estar paralisado. É para estar paralisado. Né? Nesse sono REM. É um conteúdo ruim do sonho. Só muda mas você isso. está paralisado. Porque eu conheço gente que todos os pesadelos a pessoa quer dar na cara e joga alguém para fora. Não, isso é transtorno comportamental do sono REM. Que hoje, aqui um parêntese, né, que eu faço neurologia, hoje a gente sabe que isso é uma predisposição para as doenças neurodegenerativas. Entendi. Então, pensar em até 10 anos futuros ter, por exemplo, doença de Parkinson, ter transtorno comportamental do sono REM, acenda uma luz amarelinha. De prevenção mesmo, né? Preocupação de ter lá na frente. E tentar prevenir o máximo que puder. Exatamente. Né? Então, o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3, que é o profundo, que é onde o cérebro ali dá uma recuperada. Exatamente. E o sono REM, que é o momento da consolidação da memória. Mas que está dentro do estágio 3. Não. Não, já é outro. Estágio R. Quarto estágio, estágio R, sono REM. É o momento que consolida a memória. Quer dizer, eu levei as informações de no sono REM, eu vou botar nas pastinhas ali. Né? Eu sei que Ana Beatriz faz o podcast. Agora, quando eu dormir, eu vou botar assim, nossa, eu fui no estúdio, conheci todo mundo, que maravilha. É o momento dessa Aí vai fazer consolidação. A pastinha Pod People. Não é isso? Exatamente. Perfeito. E aí tem mais algum? Não, são esses. E aí a gente vive esses estágios, um ciclo. Outro ciclo. Então, eu posso passar pelo sono REM de 4 a 6 vezes. Perfeito. Eu não sonho. Isso aí é uma outra coisa muito frequente. Eu não sonho. Não, você sonha, você não lembra do sonho. E por que a gente lembra do último, por exemplo? Porque a gente desperta a seguir. Pertinho, né?
Quando a gente vive um ciclo e passa para outro, a gente não necessariamente desperta, né? Deitei meia-noite, acordei às 7, pá, dormi direto. Então, você viveu esses ciclos, mas você não acordou depois do sono REM, lá do segundo ciclo. Mas do quinto ciclo, você despertou. Pô, eu estava sonhando com isso. Aí você pode lembrar. Perto ou não. da hora, né? Quando você tem a fase REM, os sonhos ali, perto da hora de acordar, despertar, você aí pode lembrar. fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Os outros, não. Os outros, não. Então, é sempre ali o que está acontecendo. Exatamente. Interessante isso, você falou do transtorno comportamental do sono REM. Não, acho que isso tem não é muito normal. mais então, do que as pessoas pensam. As pessoas têm que entender que ter isto não é normal. Durante o sonho, a gente não se movimenta. Se está se movimentando, a gente precisa primeiro tratar, porque pode machucar o parceiro e pode se machucar. A própria pessoa pode cair da cama. Eu tenho paciente com fratura de clavícula, paciente com traumatismo craniano, paciente que enfia a cara no vidro, na porta. Então, existe isso. Então, precisa tratar e a gente precisa sinalizar, inclusive fazer exame neurológico para ver se já existe alguma alteração motora, que a gente possa já tratar. Tentar prevenir essa coisa da doença degenerativa. Isso. Você falou até do Parkinson. Né? E também vale para Alzheimer, por exemplo? Não. Transtorno comportamental do sono REM é mais as sinucleinopatias. Existem demências que estão associadas a essa alteração e eu posso ter transtorno comportamental do sono REM e ter demência também. Entendi. Mas não é a demência tipo Alzheimer. O que está mais estudado é o Parkinson. É o Parkinson, a demência por corpos de Levy, que é um outro tipo de demência que eu tenho alteração também motora. Então, eu também posso ter transtorno do sono REM, precocemente. Não sabia disso. Bru, você tem isso? Não que eu identifique. Assim, eu não lembro dos sonhos. É raro de eu lembrar que eu sonhei. Mas eu não costumo acordar. Nunca deu na cara de alguém dormindo do seu lado, caiu, acordou caído. Teve uma vez que eu me peguei roncando. Eu acordei... Com o seu ronco. Com o meu ronco. Eu me peguei roncando. Olha, isso aí as pessoas pouco falam. Porque quando a gente fala assim, o esposo ou a esposa, quem dorme junto, você ronca. Eu não ronco. A gente não pode depor, gente. A gente tá dormindo. Exatamente. Eu acredito. Se alguém me falar que eu ronquei, eu falo assim, eu tava de lado ou tava de barriga pra cima? Porque de estar em barriga pra cima, você vai roncar mais, porque essa região, a queda da língua, você estreita esse espaço, então aumenta a vibração do céu da boca. O palato mole vibrando, que é o ronco, né? Então, a vibração dessa região... Isso é o ronco. Só que as pessoas que roncam costumam depor contra, dizer que não roncam. Que besteira, né? E a gente tem que entender que roncar não é normal. Exatamente. Roncar também é um alerta. Olha, o ar está passando estreitado. Será que obstrui? Será que para a passagem do ar? Para a oxigenação do cérebro. Exatamente. Porque é isso que eu falava para os pacientes, convencer, fazer polissonografia, André. Porque eles falam, mas por quê? Eu falei, querido, olha só, eu não sei se você ronca. Não, eu não ronco, mas eu não sei. Eu não tô te acompanhando. Você mora sozinha? Aí se aquilo ali você deixa de oxigenar o cérebro. Exatamente. E isso aí pode fazer... Eu tive paciente que teve isquemia, só soube da apneia depois de isquemia. Muitos chegam infartados. Ou com AVC. Isquêmico. E aí, doutora, aí vai fazer a polissonografia, 60, 80 apneias por hora. Exatamente. E aí, não chegou a 60 de ontem para hoje, né? Foi não crescendo. Está há 10, 15 anos dormindo mal. E o mais importante, Ana, é que as pessoas não fazem a associação de que eu estou cansado durante o dia, eu estou sonolento, minha pressão está alta, eu não consigo emagrecer, eu estou irritado, meu humor está deprimido. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Ao levantar. Acordar, né? A cefaleia matinal tem muito a ver com a apneia do sono, porque falta oxigênio. O que os vasos fazem? Dilatam para chegar mais sangue. Então, gera-se um edema cerebral transitório. Então, eu acordo com aquela dor de cabeça, aí eu tomo cafeína, começo a me exercitar, aí melhora a dor. Então, essas queixas diurnas, a gente não faz o link. Será que é porque meu sono está ruim? Será que é porque a qualidade... Porque aí tudo bem, você pode até dormir às 7, 9 horas,
E a qualidade Do sono. do sono? Como é que tá? Exatamente. Então as pessoas não fazem essa associação e aí vão procurar um monte de colegas que até tem que tratar, porque existem as comorbidades, né? Sim. Eu tenho depressão e tenho insônia, eu tenho refluxo. Refluxo e apneia tem uma associação Muito enorme. Aí eu grande, vou né? tratar o refluxo, vou fazer endoscopia, e a apneia que está gerando o refluxo, você não tratou. Exatamente. Eu tive um paciente, André, que ele fazia muito xixi. Foi coisa esquisita. Aí eu pedi a polissonografia, apneia geral. Gente, olha, você fora da curva, você estava ali antenada, porque noctúria, Noctura, ele fala, eu tô sempre no banheiro. Aí eu dosei insulina normal, glicada normal. Falei, gente, não é problema de diabetes. Eu falei, não, o senhor agora vai ter que fazer a polissonografia. O senhor fugiu no início, mas agora eu preciso saber disso. mas olha, muita gente não sabe que noctúria tem uma associação enorme com hipóxia. Quando você tem queda de oxigênio intermitente, isso aumenta a produção do hormônio natriurético, o hormônio que aumenta o xixi na bexiga. Isso. Então, a gente tem esse reservatório que eu faço xixi antes de dormir. 8 horas, acordo e vou fazer xixi. Se ele enche antes do tempo, alguma coisa está acontecendo. E a apneia do sono, queda de oxigênio, gera noctúria. Exatamente. Então, é uma outra avaliação. Você vai ao banheiro de madrugada? Ah, doutora, eu levanto umas 2 vezes, 3 vezes para o banheiro. Esse era 5. Eu falei, não. Tá com a glicose normal. Não tá tem com próstata aumentada. Não tem próstata aumentada. Me desculpe, você vai ter que fazer. Aí, hoje em dia, ainda tem a polissonografia que você pode fazer em casa. Isso eu que gostaria, não é a mesma coisa, né? Eu gostaria de Por favor. enfatizar isso, porque as pessoas chegam e falam assim, ah, doutora, a senhora não está evoluída? A senhora não faz aí no domicílio? Existe a polissonografia domiciliar. A questão é que a grande maioria desses exames são poligrafias. O que é poligrafia? Não tem a palavra sonografia. Entendi. Então, a gente não sabe se está dormindo, não sabe o estágio de sono. É uma Registra a atividade cerebral. Não, registra, é resumida. A gente só vê se para de respirar ou se não Entendi. para de respirar, se cai o oxigênio, se aumenta a frequência cardíaca. Isso aí a gente consegue. Uhum. Só que quando existem esses pacientes, eu faço essa domiciliar. A questão é que eu tenho que ter certeza que esse paciente tem apneia de moderada a grave e que não tem outras comorbidades. Como por exemplo, o transtorno do REM. Não vai ver. Comportamental do REM, não vai ver. Não vai ver bruxismo, não vai ver distúrbios de movimento, não vai ver se tem... Se eu tenho perna inquieta, que é uma outra Isso. síndrome, eu vou ter movimento anormal à noite? Eu não vou ver nada disso. Eu não vou ver o estágio de sono, eu não vou ver a arquitetura do sono, eu não vou ver sono fragmentado. Perfeito. Então, às vezes, aquele paciente que está ali obeso, sonolento, hipertenso, quer dizer, ele tem uma apneia moderada grave. Eu posso fazer esse resumido na casa? Posso. Por quê? Eu só vou avaliar a gravidade. Mas se eu quero um exame mais completo, um exame supervisionado, gente, vamos fazer um exame adequado, numa noite adequada, que aí eu vou ter muito mais variáveis para analisar, para excluir problemas, do que fazer um resumido e depois eu vou falar assim, mas eu prefiro você... Eu prefiro isso, porque eu estou desconfiada que você tem mais uma coisinha. Exatamente. Não, perfeito. Então, essa explicação é perfeita. Essas diferenças são importantes. Perfeito, porque tem gente que não sai de casa, mas é um dia, e em geral hoje as clínicas são até confortáveis. Tem um suporte, a gente não está num hotel 5 estrelas, Claro. mas a gente tenta, né, climatizado, escuro, TV, né, a televisão... Tem a hora de desligar. Mas a TV era uma coisa assim, proibida há anos, né? Eu que sou das antigas, estava lá, não pode ter TV no quarto, não pode no seu próprio quarto, não pode ter televisão na clínica. Hoje a gente sabe que a televisão é um distrator. Então distrai, Tem gente né? que relaxa, né? Relaxa, eu tô ali vendo, Que eu não tô nem pensando no meu problema. E nem vê. Logicamente, eu não vou botar no episódio da série que eu quero ver. Aí eu vou Ou num aumentar filme o de alerta. ação, de guerra, né? Porque isso acontece. Mas assim, o fato de eu tô ali, tô desligando e tô desacelerando, tô me entregando ao sono, ela pode ser benéfica para Sim. alguns.
Então a gente, né, não Tem é mais tão... flexibilidade hoje. Isso, a gente flexibiliza, Um exatamente. pouquinho mais. Agora o celular é bom desligar, né? Ah, isso aí, olha. Porque a gente tem que televisão foi entender- substituída pelo celular. a gente tem que entender que o celular tem muitas questões. Primeiro, a luminosidade Da da tela. tela é uma frequência de luz azul. E é uma frequência que diz, na retina, a gente tem um sensor, que é o nosso marca-passo interno, que vai dizer para a glândula que produz a melatonina. Imediatamente, essa luz está aqui, ela vai dizer, é dia, não produza melatonina. Vai direto na pineal Direto e bloqueia a e vai dizer, produção da não melatonina. produza melatonina. O que é melatonina? Melatonina é o hormônio do escuro. As pessoas acham que é o hormônio do sono. Então, elas tomam... Todo paciente já chegou no meu consultório, ele vai falar assim, já tomei melatonina e não resolveu e eu não dormi. Mas tomou e não escureceu o Melatonina quarto. não é hormônio para induzir sono. Melatonina é o hormônio que vai dizer para as nossas células do sistema nervoso central e periférico. É noite. Anunciando Daqui a a- coisa de baixar as atividades. Daqui a pouco significa daqui a umas 2 horas você vai dormir. Uhum. Então, esse neurohormônio que a gente produz, no momento em que eu boto uma luz aqui, ele vai dizer, é dia, é claro, não produza melatonina. Isso é um fator. O outro fator é o estímulo, o interesse. Nossa, quem me mandou mensagem? Quantas pessoas curtiram a minha postagem? Ah, nossa, a pessoa me ligou, vou ligar para ela. Quer dizer, isso aí é o quê? Eu estou acelerando. Atividade cerebral intensa. Estou ativando. Eu E tenho... dependendo se você está ali no Instagram, no TikTok, tem a liberação de dopamina. Então você não dorme. Não dorme, estímulo. Exatamente. Excitação, né? Até a noradrenalina, né? Também. Que aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, que é a melatonina que vai dizer para o pulmão e para o coração, desacelera. Agora é hora de relaxar. Agora é hora de relaxar. Então, 2 questões aí. Primeiro, entender que melatonina não é indutor de sono, que melatonina não é suplementação, sabe? Melatonina é um neurohormônio, Uhum. diferente do ômega 3, do BCAA, da creatina, do vitaminas, Vitamina etc. D. Uhum. A gente está falando de um hormônio que é produzido para fazer com que a gente desacelere para dormir. Aí as pessoas vão e compram, e tomam Em doses 5, 10, 15 altíssimas. miligramas. Não, vai para os Estados Unidos, aí vem, olha, arrumei uma boa. 10 miligramas. Falei, meu Jesus, Gente, não isso é uma precisa overdose. disso. É uma overdose. Né? E horário. Por exemplo, depois a gente pode falar do Do Bru! Bruno. Do Bru, que o Bru dorme cedinho. o Bruno. Posso falar, Pode, Bruno? claro. O Bruno me disse que ele dorme às 8 Da e noite. acorda às 5. O que significa isso? Significa que o ritmo circadiano dele é avançado. A melatonina dele é produzida lá às 6 horas da tarde. O extremo é atraso de fase. Aquele que dorme 3 horas, a melatonina começa a ser produzida 1 hora da manhã. Aonde o Bruno está no pico da melatonina, esse ainda está começando a produzir melatonina. Então, as pessoas têm que entender o seu cronotipo. Exatamente. Cronotipo, então, é a sua preferência genética pelo horário de dormir. Isso não muda, gente. Isso está no DNA. Você sempre foi assim, Bru? Então, depois da pandemia que eu mudei esse horário de sono. Porque na pandemia, Não, mas Teve uma- antes da pandemia. essa pandemia, eu dormia 11, meia-noite. Não, mas Tá. aí eu quero explicar uma coisa. Bruno é jovem, tá? Então vamos lá. Então, E olha, é na- jovem. Na fase da adolescência, independente do seu cronotipo, existe uma tendência a dormir mais tarde. Mais tarde. Essa curva da melatonina, ela é atrasada independente do seu cronotipo. Então, o adolescente dorme mais tarde. Além disso, o adolescente tem a tela, que ele não entende, ele não tem essa consciência, que ele precisa largar uma hora Desligar, né? antes. Desligar. Uma hora antes de dormir. A gente não tinha. Pelo menos, né? Pelo menos uma Andréia? hora antes. Pelo menos. E não é assim,
Ah, porque meu despertador fica aqui. Não, não bota. Então, esse aqui não pode ser o seu despertador, porque você não tem maturidade para deixá-lo do lado. Você vai pegar. E a outra questão que é muito grave do adolescente são os horários escolares. Sabe, eu lá na Associação Brasileira do Sono, que hoje é a Academia Brasileira do Sono, a gente tentou via Brasília, via políticos, mudar esse horário do ensino médio, que lá nos Estados Unidos, né, na Europa, o high school já é lei. Ao invés de entrar esse adolescente 7 horas da manhã, ele entra às 8h30. Quer dizer, esse ciclo de sono é essencial para ele chegar e estar alerta, estar ativo. Porque ele e dorme absorver. Mais tarde, foi o que você falou. O pico É lógico que o que os pais dizem? Ah, mas aí eu vou deixar o meu filho. Não, não vai deixar. Você vai pedir para ele parar o celular 9 horas da noite. Você vai pedir para ele desacelerar para 10, 10h30 da noite, ele ir dormir. E ele acordar às 6, 7 horas, porque a conta não fecha. O adolescente ainda não está nessa faixa etária, nessa faixa de horário de 7 a 9 horas. Ele está na faixa de 9 a 11 horas de sono. Então, ele precisa de mais tempo de sono. E dorme menos. Ele dorme mais tarde e precisa acordar às 5, 6 horas para estar às 7 em sala de aula. A conta não fecha. Então, o que vai acontecer? Ele vai dormir os primeiros tempos de aula. Na pandemia, o que aconteceu? Ele virou à noite, era assíncrono, então ele podia assistir a aula à tarde, e aí ele assistia às aulas online. Então, a gente precisa mudar essa política desse horário do ensino médio. Pelo menos do médio. Pelo porque menos. Ocorre porque essa alteração da curva da de melatonina é jogada para frente. É jogada para frente no adolescente. Perfeito. Então, a gente precisa. Lógico, os pais têm que disciplinar, têm que tirar o telefone, têm que tentar desacelerar para dormir mais cedo, já que ele não vai poder acordar meio-dia. Ele vai ter que acordar às 7h30 para estar às 8h30 em sala de aula. Mas pelo menos 8h30, não às 7, né? Isso aí é um crime. Acho que o ideal seria 9. Pois é um crime acordar esse adolescente que está em fase de crescimento. Esse hormônio GH, né, o hormônio do crescimento, ele só é produzido no N3, naquela fase profunda, naquele sono profundo. Só lá que ele é produzido. Então, se eu estou privado de sono, se eu estou com menos sono profundo, eu vou produzir menos hormônio GH. E vou atrasar todo o desenvolvimento. Vou atrasar o desenvolvimento. Então, gente, é fisiológico. A gente não pode ir contra a fisiologia do corpo. Por isso, né, André, que tem muito essa coisa do adolescente ter uma... Os pais falavam muito, ele era ótimo aluno, entrou na adolescência, tá péssimo, dorme na aula, a professora já me mandou, é uma confusão, e atrasa, é uma brigalhada de manhã. E uma outra questão importante, Bia, o adolescente que tem privação de sono, às vezes ele não tem tanta sonolência como o adulto. Sim. Ele tem hiperatividade, agitação, irritabilidade e mau desempenho escolar. Aí ele vem com o diagnóstico. Meu filho tem TDAH. Já chega que no não consultório. Tinha, né? Porque TDAH você tem desde sempre. Desde Aí sempre. ele passou a ter. Ele passou a ter na adolescência. Por quê? Porque ele está privado de sono. Exatamente. E aí ele vem com o diagnóstico de TDAH ou já vem tomando psicoestimulante e fala assim, não, querida, ele tem que tirar o psicoestimulante e dormir mais. Que ele vai acabar a agitação, a hiperatividade dele. Exatamente. Então, a gente tem que se conscientizar da importância do sono, né? O sono é prioridade, né? E, logicamente, o adulto, e principalmente você já está ali depois dos 40, depois dos 50, vale a pena eu ir para essa festa? Vale a pena eu virar essa noite? Vale a pena? A gente começa a ponderar, o meu sono vale a pena, o meu dia seguinte, e literalmente estragada, cansada, sem memória, sem produzir, com reflexo diminuído, acidentes domésticos no trânsito, né? Tem uma pesquisa que mostra que 25% dos motoristas estão sonolentos. Com privação de sono. E muito sonolentos. Então, se você entender, parei no sinal, tem 4 faixas,
um dos 4 pode cochilar no volante a qualquer momento. Olha que perigo. Perigo para ele e para as Pra todo outras mundo. pessoas. Isso é fato, isso é todo dia. Uhum. Então, eu acho muito, muito idôneo, muito sério a gente falar, né? Não, se dirigir, não beba, que é a segunda causa de acidente, mas a terceira, muito pertinho, é se dirigir, se tiver com sono, Não dirija. não dirija, porque a sonolência é semelhante à embriaguez. Muito, exatamente. Até porque o álcool é depressor do sistema nervoso central. E a Então, gente você está fala, ali, eu preciso exatamente. dormir. É muito comum, sexta-feira, né? Você acordou lá às 6 horas, trabalhou o dia inteiro, mas sextou. Sextou, isso. E aí, agora eu vou. Que se ferrou. Porque você, além de dormir mal, que o álcool, ele é bom indutor de sono, mas não mantém o sono. Não, diminui a quantidade de sono profundo. Exatamente. É aquela pessoa, acordei com ressaca, mas não foi só pelo álcool. Você acordou com ressaca porque você não teve sono profundo. Exatamente. Então você dormiu mal. Mas aquela pessoa, ela nem bebeu, mas ela estendeu esse sono, que ela acordou às 6, ela ia dormir às 10. Mas sextou, eu vou sair para me divertir. E só vou pegar o carro 2 horas da manhã para voltar para casa. Eu estou embriagado de sono. De sono, E posso exatamente. cochilar no Embriaguez volante. de sono. Você falou uma coisa fantástica. Porque existe a embriaguez de sono. Não, existem pesquisas que mostram, né? Quanto mais tempo em privação de sono, mais quantidade de álcool é proporcional àquela embriaguez de sono. Por isso o termo embriaguez é totalmente compatível. Agora, você imagina isso, privação de sono com álcool. Nossa, aí É anúncio da igual tragédia. É anúncio. É uma tragédia anunciada. E que a gente vê muito, né? Hoje tem muito no Rio, uma coisa que funciona são as blitz. A lei, Né? lei A lei seca. seca funciona. Talvez seja a única coisa que funciona no Rio de Janeiro, É verdade. melhor do que em todo o país. E quando começa quinta, sexta, sábado, você vai sair e vai ter lei seca. Se educaram, as pessoas se Eu- educaram. Da eu mesma também maneira do acho. cinto de segurança que nem colocava, agora é multa. Exatamente. Então vamos Aí colocar. tem sempre um que não bebe para levar o pessoal, quer dizer, ótimo. Ótimo. Até tá virando mais camaradagem isso, porque Não, eu vejo a isso. geração dos nossos filhos, né? Os meus filhos já têm isso assim. Não, eu não vou beber, eu vou dirigir, ou fulano vai dirigir, ou a gente vai pegar, isso. então, um táxi, um O Uber. Uber, E exatamente. isso já existe, já Isso é lindo, porque na muito- nossa geração não tinha isso. É verdade. Na nossa geração era o contrário. O garoto que bebia e dirigia bem, a gente achava o máximo. Tipo assim, fulano bebe, sabe beber. Se lembra disso? Como pode, gente? E a gente achava, Era tá uma vendo? Ele não imprudência. fica alto, ele leva todo mundo em casa. Que imprudência. Olha o desespero. Hoje não tem mais Eu isso. hoje olho e falo assim, eu podia ter morrido tantas vezes. É verdade. Né? Em acidente bobo, e não se usava cinto, não tinha nada disso. Então, assim, a embriaguez alcoólica mesmo, isso existe. A outra questão são os motoristas profissionais. Eu ia falar isso, os caminhoneiros, a grande classe dos Aqueles caminhoneiros. rebites que foram proibidos, que, enfim, é difícil, mas tem aquele mercado paralelo ali, né? Com certeza. E aí, a cafeína e as anfetaminas, que são estimulantes, melhoram o alerta? Melhoram, até certo ponto. Exatamente. Chega um momento que não adianta a cafeína e não adianta a anfetamina. O cérebro vai deprimir e vai entrar em sonolência. Foi o que você falou, é um fenômeno que se impõe. O sono se impõe. É uma necessidade do cérebro de existir, de continuar funcionando. E aí a gente tem os chamados microssonos. Dirigindo. Sim, sim. Imagine, eu estou aqui a 90 km por hora. O microssono, que é aquela piscada mais lenta e abre o olho, demoram 5 segundos. Então, imagine, 5 segundos a 90 km por hora, eu andei mais de 100 metros dormindo. Isso mesmo. E aí, o cochilo é um acidente grave. Por quê? Porque não tem freio. A maioria das pessoas que cochilaram não tem frenagem. Porque eu tô dormindo, Nem tentou. então eu... Puf! Bati. E tem uma coisa, para o motorista, como ele está relaxado, ele tem mais chance de não ter coisas mais graves. Para quem está No carona? no carona, a possibilidade, você já não viu que muitos acidentes, o motorista sai quase leso. Porque, assim, se ele fez um microssono, ele
tá um pouco relaxado. O outro tá desesperado, né? Que tá vendo o troço acontecer, aí se tensiona todo. Quando bate, o impacto é muito maior. Eu acho que a gente tem que entender que esse prenúncio, né? As regras, né? Primeiro que a cada 100 quilômetros eu preciso parar. Tentar não dirigir à noite. Os motoristas profissionais hoje têm um tempo de direção, tem que parar, tem espaços com grandes luminosidades, sabe? Verdade. A luz que As inibe a paradas. melatonina. É isso. Então, dá um alerta. Ter alguém do seu lado, né? Ter o segundo motorista que fica ali atento, que fica ali conversando, que nota que você está mais calado, mais relaxado. Porque essa coisa de, olha, botei a mão no teto, ou botei vento no rosto, ou liguei o som alto, isso aí não previne sono. Então, entendam que não é por aí, né? Tem uns carros agora que tem um sensor. Tem, né, que muito apita. legal. Pi, 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 Isso é muito legal. Exatamente. Se você começa a sair do trajeto certinho, né? Isso aí já ajuda. Eu acho que a gente está pouco. melhorando. A gente está melhorando. E as pessoas com essa consciência do sono, né? A questão maior por exemplo, a gente está falando de uma questão que a gente falou do ronco e da apneia do sono, que os motoristas profissionais normalmente se alimentam muito mal, são sobrepeso e não fazem exercício. Então, a chance deles terem apneia do sono é imensa. Se a gente entende que 30% da população geral, adulta, eu estou falando de 1/3 da população, para de respirar, ponto. Estudo brasileiro. Essa população é mais do que 30%, porque eles ainda estão eles estão entre os 40 e 60 anos, eles são sobrepeso, provavelmente têm uma hipertensão ali, não fazem exercício físico. Então, a gente pode chegar a pré-dizer que eu estou falando de metade dos motoristas. Então, eles dormem mal e eles, quando dormem, param de respirar. Então, são potenciais acidentes. E a gente vê todo dia, né? A gente vê todo dia. Os acidentes com carretas, com os motoristas profissionais, é muito comum. Muito grande. Então, teria que ser, assim, essa coisa de direção, eu vou renovar a minha carteira. Para esse grupo, precisava ser obrigatório a polissonografia. Também acho. Sabe? Existem algumas medidas, né? Medida da circunferência do pescoço, medida abdominal, tem pressão alta, mas alguns locais nem fazem essa avaliação e aí renovam a carteira só por questões oftalmológicas. Sim, tá vendo. Tá enxergando, ok, renovei. Exatamente. Tinha que ser bem mais rigoroso, né? Mas muito mais. E hoje a polissonografia se tornou um exame, para mim, de rotina. Acesso. Né? Mais acessível, né? Muito no país mais. inteiro a gente tem laboratório de certeza. sono. Infelizmente, no SUS é carente. Mas, assim, universidades já têm o serviço. As né? universidades que têm o escola de medicina, sono. geralmente tem. Normal. No Rio de Janeiro a gente tem, em São Paulo, já nas grandes capitais existem. Então, buscar ajuda, né? Às vezes o motorista profissional me procura, fala assim, doutora, ninguém pode saber, mas eu quero saber porque eu quero me tratar, porque eu já me peguei cochilando no volante. Exatamente. E ele tem medo da demissão, ele precisa sustentar a família. Se ele sofrer um acidente, ele vai ficar parado quanto tempo? E se o caminhão é dele? Olha a perda. Então, vamos cuidar, né? A gente tem que cuidar desse sono, tem que prevenir Com certeza. questões graves. Isso é um motorista até lúcido, consciente. Né? Que não é a maioria. Não é. Ainda tem isso. Dos 30%, isso não é a maioria. Não é a maioria. Né? Bru, vamos ver as imagens que a gente tem aqui. Primeiro, o seu livro, né? Você faz... Essa série Sono, né? É uma do série... diagnóstico ao tratamento. A gente tem 3, né? A gente tem métodos diagnósticos, a gente tem só tratamento, só um livro de tratamento, e a gente está fazendo, vai lançar um livro para médicos não especialistas. Perfeito. Então, clínico, ginecologista, porque a mulher, por exemplo, ela não procura, ela vai uma vez por ano ao ginecologista e ali ela fala, eu tenho insônia. Isso mesmo. Né? Ou o geriatra, que o idoso vai, olha, meu sono não é bom. Né? E o geriatra precisa também perguntar isso. Então, a gente tem uma série da Associação Brasileira do Sono, que eu e o doutor Luciano participamos, né, de todos as 4, a 4ª que vai sair agora no Congresso Brasileiro.
Então é muito importante, Não, né? é legal para os colegas, É. né? E não ter vergonha de pedir. E também pode pedir o exame e encaminhar para um especialista do sono. É. Mas já adianta. Você já pensou, chega o paciente já com sua polissonografia, olha quanto você adiantou. É verdade. Então não custa. Por isso que os outros que não são especialistas facilitam a vida do especialista. Não custa, né? Não custa. Porque o mesmo médico que carimba para pedir é o mesmo que vai pedir qualquer outro Mas exame. o que eu vejo muito é esse médico receber o exame e ele não tem essa formação, não sabe sequer interpretar. Exatamente. E aí, tá bom. E aí não valoriza. E o paciente depois procura 1, 2 anos depois. Não, eu já fiz esse exame. E quando a gente vê, Tá lá. uma apneia moderada, sabe? Uma hipersônia, esse paciente muito sonolento, um bruxismo, uma saturação de oxigênio baixíssima, né? Que depois da Covid as pessoas entenderam o que era oxímetro, né? Exatamente. Mas- Bota o dedinho. Aí a gente vê, olha como é que caiu o seu oxigênio, isso é muito grave, né? São outros marcadores além do Que índice não é só de a parada, apneia. é quanto de oxigenação você tem naquela parada. Isso, exatamente. Entendeu? Porque tem gente que fala, não, teve umas 4 paradas, mas a parada foi 80. Exatamente. De É um oxigenação. marcador importante, não apenas o índice O da índice, apneia. exatamente. Então, assim, eu sempre pedi, sabia interpretar direitinho, mas assim, quando vinha alguma coisa maior, eu falei, não, vai no especialista do sono. Eu falei, olha só, não vai precisar nem fazer o exame novamente, é mais fácil, porque, eu vou ter que fazer tudo. Não, vai, já leva. vai para a solução. Isso aí. A livraria Ateneu, qualquer lugar a gente encontra? Qualquer, na Os Ateneu. colegas. E os colegas, em todo congresso, né? Você tem aquela bancada Tem na Amazon? de... Eu acredito que sim. Porque aí fica Acredito bem que eu fácil. não sei te informar, mas Tá. eu acho que pode Mas ter. eu acho que sim. Acho que Porque tem. hoje todas as editoras, né? Estão lá, né? Tem esse, tem um outro aí, não tem, Bruno? Que é atualização terapêutica. Isso, esse é só tratamento. Esse é só tratamento. Por isso que eu falei, não, bota primeiro o diagnóstico, Aham, depois o esse é só tratamento, que são as opções. E tem mais... E a gente agora está lançando o quarto, Que é só pra- método diagnóstico, e agora a gente está lançando o quarto, que é só para médico não especialista. Maravilha. E Para tá ele entrar chegando em quando? contato. Já tá diagramando, já tá para lançar, mas a gente deve lançar no Congresso Brasileiro de Sono, Perfeito. Então já fica uma que vai ser em dica. Salvador esse ano. Então é uma maravilha. A gente sempre relaxa em Salvador, né? Eu acho que eles têm menos problema de sono do que a gente, Eu né? acho Eles que estão sim. mais relaxados, menos estressados. Aquela coisa, estresse não. Estresse não não. se estresse. Ih, que isso. Próxima, Bru. Tá. Aí a questão da apneia, né? Não sei se essa gravura tá boa. Isso tá excelente. Tá boa? Olha, então a Então gente vamos tá lá. vendo, olha, a gente pode respirar pelo nariz ou respirar pela boca. Ali tá o e não- fluxo normal. E não ter apneia. Olha, aqui o ar tá passando Muito bem, obrigado. Isso. A apneia é isso, olha. Ou o céu da boca toca na parede Que posterior, seria essa parte mole. mole, E aqui ou a a língua. língua que toca e no ar. Então as duas condições impedem com que o ar passe. Tanto que vem do nariz quanto vem da boca. Isso que é a apneia do sono. Isso que é pausa respiratória. Perfeito. E aí quando cai oxigênio, aumenta gás carbônico, o cérebro nota essa mudança Uma de gases emergência. e faz assim, acorda e Emergência. respira. E aí o ronco é a ressuscitação. Exatamente. Você ressuscita a cada minuto de sono com a apneia do sono. Você tem uma parada respiratória. Uma É isso que parada. eu falava, gente, é parada. Você sabe o que é parada? Exatamente. Quando a pessoa faz... A pessoa diz, é como se eu estivesse me afogando. Não, eu falei, não, teu cérebro está justamente evitando que você se afogue. Só que só 10% das pessoas que têm apneia têm engasgo ou sufocam. Ai, acordei sem ar. Só 10%. 90% Então, não tem. 90% E você não sabe. passa silencioso. Silencioso não, Sim. o parceiro nota que ronca, Sim. né? Mas ela não nota que tem o problema. Entendi. Então é muito grave, por isso é que a maioria dos pacientes chegam já com uma apneia moderada grave. A gente não consegue fazer o diagnóstico precoce do problema. Perfeito. Próxima, Bru. Aqui, essa gravura aí que selecionaram, eu acho que o que fica bacana ali é a pineal, né? Exatamente. Olha, Né? olha Tá o que eu falei aqui, bonitinho. olha. A luz, Isso, luz, sendo olha a captada. retina e logo aqui tem o marca-passo. O marca-passo, que é esse marca-passo aqui, tá? É porque isso aqui
Tá A luz está aqui, ó. Isso. Ela vem direto aqui no marca-passo. Esse marca-passo interno, que é o núcleo supraquiasmático, ele vai dizer para a glândula pineal, não produza melatonina. Então, Quando a luz entra. Quando a luz entra. Por isso é que eu tenho que dizer, não tem luz, está escuro, marca-passo. Diz para a glândula pineal, produz melatonina Que é à noite. esse núcleo supraquiasmático. Esse núcleo que está aqui, que fica pertinho direto, ali, né? olha, a luz Do vem quiasma mesmo, né? Exatamente. Fica bem pertinho, supraquiasmático, pertinho ali. Aí informa a glândula pineal para produzir a melatonina. Então, bonitinha a gravura? Ótima. Parabéns, hein, Bru? Parabéns. Você tá saindo melhor que a encomenda. Muito bom. Que eu falei, que gravura é essa? Eu olhei Que e falei, bom não, que eu sei, né, tá Bruno? vendo? Não, mas eu falei, tá bonitinho, a pineal tá aqui. Tá, né? é. Aí ele falou hipófise. Não, hipófise é aqui. Não, é. O marca-passo que você chama É o núcleo é o que supraquiasmático. está acima da hipófise. É. Mas a pineal é aqui, Isso. um pouquinho mais atrás. Perfeito. Próxima, Bru. Vamos lá. Uma matéria super interessante. Quando não dormimos o suficiente, nosso cérebro começa a comer a si próprio. Isso é muito sério, gente. Como é que é isso? Isso é o seguinte, a gente, quer dizer, uma descoberta em 2013, 2014, quer dizer, 10 anos para a medicina é muito nada. pouco tempo. Então, há 10 anos se descobriu o sistema linfático e não linfático. Linfático é aquela linfa, aquele sistema periférico que a gente traz e não fica com aquele edema, com aquele inchaço nos membros inferiores. Isso. Pois é, no cérebro, a gente tem esse sistema que chama-se linfático. Que vem das glia, da célula célula glia. da glia. Então, além da artéria que leva oxigênio, glicose, e a veia que traz e sai do cérebro e vai para o coração, a gente tem esse sistema. O que esse sistema faz? Ele elimina toxina, ele elimina o lixo do cérebro. E esse sistema, né, o grupo lá nos Estados Unidos, eles descobriram que durante o sono profundo, esse sistema aumenta 60% o diâmetro. Então, eu preciso estar em sono profundo para esse lixo sair com mais facilidade. Você imagina um filtro assim para sair o lixo e um filtro assim para sair o lixo. Sai mais rápido. Ele literalmente aumenta de tamanho. Aumenta. É como se ele abrisse... 3 vezes de tamanho para sair essas toxinas. Então, se eu não tenho sono profundo, ou se eu estou em privação de sono, eu tenho um tempo total de sono, ela permanece. E ela vai acumulando. E você sabe qual é uma dessas proteínas, por isso é que come os neurônios? É a proteína beta-amiloide. Que é a proteína que se acumula na demência tipo Alzheimer. Isso mesmo. Então, o que a gente vê? Que indivíduos com insônia crônica, indivíduos com fragmentação de sono, apneia grave, indivíduos com privação voluntária. Olha, eu só posso dormir 5 horas porque, eu estou trabalhando até tarde e tenho que acordar muito cedo. Eu estou acumulando toxina, eu estou acumulando beta-amiloide. Que não está sendo limpa. Não está sendo. Se além de estar acumulando, você não está limpando. E aí, eu tenho mais chance de, em médio e longo prazo, desenvolver a demência tipo Alzheimer, que é uma demência da idade, né? Muito pouco, 10% do Alzheimer é genético. Existe o genético, sim. De início mais precoce até. Até começa precocemente. A gente tem a dosagem, a apoproteína E, a gente tem como marcadores que definem uma questão genética. Mas a grande maioria do Alzheimer é a idade. Quando a gente morria com 60 anos... Não via. Não tinha demência. Exatamente. Agora, hoje, 80, 90 anos, a gente sabe que com 80 anos, quase 40% das pessoas têm um declínio cognitivo. Por quê? Demência faz pela idade, faz parte, idade. Né? Por isso que ele tem que se cuidar muito mais. Só que se eu não me cuido, gente, eu estou gerando demência você está engordando as estatísticas, né? Então, isso aí é uma verdade, né? A forma de atingir a população, de falar, olha, eu estou comendo os meus neurônios. Eu não estou faxinando, eu não estou tirando o lixo. Né? E esse lixo, claro, ele é tóxico para as células. É nesse sentido. É nesse sentido. Mas fica muito claro para o leigo, né? Entender, isso está comendo mesmo, né? É como se estivesse apodrecendo. Se eu deixar o lixo...
dentro de casa, vai começar a dar cheiro, É, porque vai apodrecendo. vai apodrecer. Então, Isso. vamos ter sono profundo, cuidar disso. Às vezes, novamente, eu posso dormir às 8 horas, eu me preocupo com isso, mas a qualidade Qualidades. do sono, eu não ter esse sono profundo, isso vai também gerar. Então, a gente tem que investigar essa arquitetura do sono boa, que necessariamente eu vou estar com mais chances de uma longevidade, de uma terceira idade saudável. Perfeito. Próximo, Bru. Uso de medicamentos controlados, comprados muitas vezes sem prescrição médica, tem crescido alarmantemente no Brasil. Para tudo, né? Aí tem um outro, passa lá, Bru, que é remédio para dormir. Porque, assim, brasileiro a vizinha teve uma dor, aí tomou não sei o que, ele compra aquele, o anti-inflamatório, o relaxante muscular. E também, infelizmente, da questão do remédio para Esse é um assunto dormir. que a gente tem que parar e chamar a atenção da população. Por que que em agosto do ano passado a Anvisa mudou o receituário de branco para azul, ou seja, tarja preta no hipnótico chamado Zolpidem? Exatamente. Por quê? Nós tivemos 22 milhões de caixas vendidas no Brasil. Era o no remédio ano. mais vendido no Brasil. Por que isso? Tudo bem, a pandemia, né, gerou pânico, luto, medo, desemprego, enfim, doença, um monte de problemas, pouco acesso ao médico. E aí, a venda, em muitos estados, a gente consegue comprar sem receita. Era sem receita até. Sem que era um receita. absurdo, a gente sabia disso. E aí as pessoas começaram, o que que eu faço para dormir? Eu não estou dormindo. E aí o vizinho, o amigo, Isso. porque popularizou. Popularizou, então o Zolpidem popularizou. E aí por isso até que as pessoas falam assim, eu comi a comida do cachorro, eu tenho pacientes, eu comi a comida do cachorro, eu comprei na internet, eu mandei mensagem. Por quê? Começou a ter a chamada parassônia, que é o quê? Esse comportamento anormal, né? É um despertar. Acordado. Eu tô dormindo e desperto, eu tenho 2 estágios ao mesmo tempo. Então, eu não tomo consciência de nada do que eu faço. É o sonambulismo, né? Exatamente. Então, essa medicação Provocava feita isso muito. porque é tomada inadequadamente. Com certeza. Né? Imagina, eu só durmo 11 horas da noite. 8 horas da noite eu tomo esse remédio, eu vou botar para dormir, mas eu tô em alerta. Então, eu acabo tendo essa interseção de 2 estágios simultâneos. A vigília, o acordado e o estágio de sono que a gente discutiu aqui. Então, eu comecei a fazer isso tudo e aí a gente começa a ter um monte de meme na internet que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, Isso de etc. compras, eu tive muitos pacientes. Eu tive uma que saiu, ligou o carro Tem, e foi pega numa blitz. exatamente. E aí acontece. acordou na blitz, achando que estava sendo assaltada, imagina. Pois é, então isso tudo, esse abuso, esse uso indiscriminado fez com que a gente desse um freio com a Exatamente. tarja preta. Que entenda bem, receita, vender sem receita também vão comprar sem a receita azul. Mas o fato de ter a tarja preta já dá um freio. As pessoas, olha, tarja preta é um remédio que eu não quero porque gera dependência. Exatamente. Então, isso é um problema muito sério, porque existe um abuso muito grande. Nós, especialistas em sono, recebemos toda semana pessoas que tomam 1, 2 caixas por noite. Caixas. Uma caixa vem 20 comprimidos. Pessoas que tomam 20 a 40 comprimidos a cada 24 horas. E descobriu-se que o uso excessivo, o uso mais do que 30 miligramas, a gente começa a estimular outros receptores. Então, dá uma sensação de bem-estar. Então, pessoas tomando de dia, não uma adição Não mesmo. mais para dormir. Não para Para dormir. ter aquela Para sensação. ter aquela sensação, É isso aquele mesmo. craving, né? Aquela o craving. sensação Exatamente. de bem-estar. E muitas pessoas estão fazendo isso, né? Durante o dia, Estão. a medicação. Pessoas da área de saúde, eu tenho muitos pacientes que vão para o plantão Assim. e tomam remédio para ir para o plantão, para cuidar de paciente, enfermagem, para cuidar. Enfim, então isso virou um problema grave, um problema sério. E aí, hoje a gente está fazendo um consenso, que também vai sair, de desprescrição
de drogas Z, né? Então, como desprescrever? Você tem uma dependência. Com certeza. Você vai Então, ter que ter um critério, um tem protocolo de critério, retirada. Um protocolo muito difícil, que a gente tem que estar muito alinhado com o paciente, com a família, para conseguir essa retirada desta medicação. Que aí a gente começa a ver em médio e longo prazo, não só por questões cognitivas, questões demenciais, viu-se que a droga Z altera o sistema linfático. Isso aí isso é muito recente, uma publicação muito recente, que droga Z pode alterar o sistema linfático, enfim, dificultando essa limpeza. Então, é uma atenção que a gente tem que ter. Não use prescrição do vizinho, do amigo, né? Isso Que vai pagar um preço. A gente vai ter 2 problemas. Um, para tratar a sua insônia adequadamente, e outro, o desmame dessa medicação que você vai estar dependente. Que é difícil. Você está falando isso, eu tive uma paciente já há muito tempo. Ela morou no exterior e teve um namorado que usava muita droga. E ela falou, não uso. Aí ele falou, então faz o seguinte, você compra o Zolpidem, toma bastante, não dorme, porque a gente vai ficar na mesma vibe. É isso. Que loucura, porque assim, estava sendo já prescrito, entre aspas, né? Para dar barato. Então, a propósito, para dar barato. E hoje tem Agora, isso vem com falhas minêmicas muito fortes. Muito, Por exemplo, isso que você está falando, o gente de saúde está indo para o plantão, mas depois não lembra do que fez. Então, pode amnéstico. agir. Ele provoca buracos. A pessoa, você lembra o que você fez? A pessoa não lembra. Então, é uma droga que age naquele receptor GABA, Isso. que é um receptor inibitório, é o maior receptor inibitório do sistema nervoso central. Então, tem receptor em todos os hemisférios, todas as áreas do cérebro. Então, você tem a indução do sono, é um hipnótico, ele é amnéstico e em doses maiores também ansiolítico, né? É o que o benzo, aí ele começa a funcionar como um benzodiazepine, como aquele tranquilizante que a gente também se preocupa muito, Bastante. porque as pessoas também chegam achando que podem usar, hoje menos, hoje os não especialistas, por cardiologista, eu tô ansioso e minha pressão sobe, então eu não vou te dar um antihipertensivo, vou te dar um benzodiazepínico. Isso era muito comum. E aí ele começa a ficar dependente, porque ele gera tolerância. Aquela dose de 0,5, daqui a pouco não faz o mesmo efeito. Aí a pessoa dobra, exato. 1,5, 2. E aí eu vou aumentando progressivamente, a gente acaba tendo um problema maior. Certeza. Então tem o efeito ansiolítico. Existem benzodiazepínicos que são até anticonvulsivantes. Por isso é que esses pacientes que estão tomando doses excessivas, muitas vezes a gente tem que interná-lo para fazer a retirada, porque pode ter convulsão se parar abruptamente. Pode. Então é muito sério, né? É uma situação muito séria. E bem mais comum do que a gente imagina. Muito. Enquanto os Estados Unidos se preocupa muito com os opioides, né, com os derivados morfínicos, que é o problemaço deles lá. A gente não tem esse problema aqui, que bom, graças a Deus a gente não tem esse problema aqui. Mas a gente tem com as drogas Z, que eles até não tiveram tanto, a gente tem. É porque o opioide já é tão maior que eu acho que eles pularam para uma etapa, eles não passaram por isso, né? Próxima, Bru. Atendimentos de pessoas com intoxicação por abuso de remédios para dormir sobem 34,9%. Isso foi quando? Agora, olha. 9/4. O que está acontecendo 2025. Muito é a ingesta associada do Zolpidem e álcool. Exatamente. Olhem a situação. Os 2 depressores do sistema nervoso central, num momento em que a pessoa quer ficar acordada. Então, acaba tendo um efeito alucinógeno, porque eu entro em sono, mas eu estou dormindo ou eu estou acordado e eu não lembro de nada do que eu faço. E aí o que está acontecendo a pessoa chega no pronto-socorro, não porque eu quero, porque eu sou levado. Exatamente. Então chega em estado mais sério, mais grave de internação. Aí a gente pode documentar, né? Aí a vigilância permite. Entra na você documentação. Tem que relatar. Tem que registrar. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Que não chega no hospital. Tem muito mais. Que cheirinho bom. Prova nosso chazinho. Cuidado, tá bem quentinho. Esse aqui é que nem a caneca do Jô. Você lembra que todo mundo queria saber o que tinha na caneca do Jô? Nós aqui minha tinha só água.
Sim, quando foi lá, né? A minha só tinha água, mas Eu tudo também, bem. eu também. Mas podia pedir o que quisesse, né? Tinha isso. É, né? É. Eu não pedi nada. Podia pedir o que quisesse. Eu estive no Jô 4 vezes. Foi um privilégio nosso, Muito, né? muito. Que privilégio. Foi muito bom. Ter sido entrevistada pelo Jô. Não, e a gente ficava naquela... Eu até a primeira vez que eu fui, eu nem sabia. Quando a plateia batia muita palma, você ia para o próximo bloco, você continuava ali, né? Eu também não sabia. Quando ele foi, eu me lembro que ele falou... Próximo bloco a gente continua. A gente vai continuar. Falei, tá, tudo bem. E era uma coisa, né? Porque era no máximo 20 minutos. Porque tempo de televisão é totalmente diferente do tempo do podcast, por exemplo, que eu acho muito melhor, porque as informações na televisão são assim, a gente às vezes não pode falar. Você não tem como criar um raciocínio. A gente explica, as pessoas entendem mais. Mas não dá para explicar em tão pouco tempo. Não dá, não. Ali né? a gente joga a informação, a frase, a afirmação. Exatamente. Agora, contextualização... E eu acho que essa coisa do podcast, ele é mais procurado... Porque as pessoas se interessam mais, entendeu? Porque a pessoa fica... Aprende, né? Aprende, tem uma função educativa. Próxima, Bru. A gente agora vai pro... Repórter Pipinho. Vamos lá. Repórter Pipinho é aquele momento que a gente dá voz à comunidade que a gente tem, Ser Humano Sustentável, que tem 2.300 pessoas, 2.300, 500... E que eles têm o direito de 15 dias antes saber que você vem e mandar perguntas. Opa! Tá? Então, tomara que eu saiba responder todas. Se você não souber, ninguém mais saberá, minha querida. Então, vamos lá. Primeira, Bru. O que acontece com o corpo e com o cérebro quando a gente não entra no sono REM? Muito boa pergunta. É mesmo, porque geralmente é perguntar o que acontece no sono REM, né? Mas o que acontece? O nosso cérebro... Ele é inteligente e ele vai preservar estruturas nobres. Então, quando a gente está em privação de sono, passei 2 noites sem dormir, na hora que você dorme, o que acontece? Enquanto você demora 1h30 para chegar no sono REM, você tem REM precoce. Entendi. Então, não entrar no sono REM só se tem uma apneia do sono muito grave. E o cérebro me manda acordar porque eu preciso respirar. Mais do que entrar no sono REM, eu preciso levar oxigênio para o cérebro. Então, o que acontece é você estar muito sonolento, sem memória, exausto, o cérebro querendo que você durma porque ele quer... A qualquer custo. Porque ele quer que você entre em sono REM. Então, é aquela pessoa que está muito mal e aí cochila no sofá e fala assim, nossa, sonhei. É isso. Cochilei e já sonhei, porque como pode, né? Porque a gente demora 1h30, 70, 90 minutos para chegar no sono REM. Então, acontece isso. Entendi. Mas a grande maioria das vezes, se eu estou em privação do sono, eu entro mais rápido em sono REM. Inclusive, Bia, uma coisa interessante, um marcador precoce de depressão é REM precoce. Então, antes do paciente... ter toda aquela sintomatologia, humor deprimido e buscar ajuda, o REM precoce é uma manifestação... De ocorrência precoce. Mais rápido, mais precoce do que 70, 90 minutos. E o despertar precoce. Quer dizer, eu durmo rápido, durmo meia-noite, mas assim, 5 horas da manhã, eu acordo e é dia... Eu não consigo voltar a dormir. A gente chama da insônia terminal. Né? Ou despertar precoce. Ou despertar precoce, ali, que tem... A maioria dos pacientes é entre 4 e 5 horas. Isso. Então... Ele dá aquela despertada, é verdade, isso mesmo. Agora, essa precocidade do sono REM, ele aparece antes, né? O cérebro vai colocar porque sabe da importância. Desse estágio. Desse estágio. Próxima, Bru. Todo mundo dorme, mas nem todo mundo descansa. Como a gente pode saber se está passando pelas fases certas do sono ou só apagando de cansaço? É muito legal essa pergunta. O melhor momento para você saber o tempo de sono que você precisa e o horário genético que você prefere são férias. Porque, assim, final de semana é o chamado jet lag social. Aquela pessoa, não, eu só posso dormir meia-noite, eu acordo às 5. Meia-noite às 5, eu durmo 5 horas, aí quando chega de sexta para sábado, de sábado para domingo, eu durmo 10 horas. Quer dizer, eu consigo as 50 horas semanais, mas sono perdido é sono perdido. Não recupera. Não recupera.
Então, não são 50 horas nas 24 horas. É um ritmo circadiano. A cada 24 horas, aquele ritmo máximo que eu puder. Eu preciso manter aquele ritmo. Então, não é no final de semana que a gente vai saber quanto tempo eu preciso. É mais nas férias, porque aí eu já passei essa fase de privação, já entrei no meu modo fisiológico e aí eu vou saber que eu acordei bem para viver o dia, minha memória tá boa, eu tô ávido por conhecimento, tô criativo, tô podendo fazer exercícios, tenho vontade de viver. Motivação para viver. Então, né? isso é nesse momento. Aí você vai saber que você não está apenas deitando e esperando chegarem 5 horas para o despertador tocar. Ou então você levanta exausto, querendo voltar para a cama. Porque tem Isso gente que terrível. levanta sonhando com pijama. Isso é de horrível, volta. né? Tem alguma coisa errada. Isso é horrível. Né? E procurar um especialista no sono. Também. Se isso está acontecendo, procurar especialista, porque certamente a gente vai encontrar um problema. E eu acho que todo mundo deve fazer uma polissonografia na vida. Uhum. Eu acho. É igual terapia, né? Todo mundo precisa passar. É que nem eletro, porque o eletro, quando você vai tirar, tá normal, mas eu não sei se aquilo já era uma coisa que tinha antes. A gente tem que ter algumas coisas que são parâmetros. Não, engraçado que, por exemplo, você vai operar e aí você fica monitorado do sistema cardiovascular, mas você toma um anestésico que te coloca em narcose, que te coloca inconsciente, mas você não monitora a onda cerebral. Exatamente. Quer dizer, agora tem o chamado BIP, né, que é um eletrodo que você coloca e o anestesista, enfim, deve ser treinado para entender qual é a frequência de onda cerebral para ver, olha, tem muito anestésico, por isso é que alguns não acordam. Ou eu estou muito superficial e eu estou vivendo, né, eu não estou respondendo, mas eu estou sentindo dor. Então, saber qual é o limite. Perfeito isso que você está falando. Isso devia ser obrigatório. Obrigatório. Monitorar, né? o cérebro como se monitora. Se você está dando um anestésico que está mudando a consciência e você não tem a onda cerebral monitorada, como assim? Perfeito. Nunca tinha pensado nisso, Andréia, mas tudo a ver, tudo a ver. E a gente podia ter tantos estudos disso, né? Aquelas experiências, tem paciente que tem experiência de quase morte com anestesia. Então, mas assim, entenda que nos grandes hospitais, nos hospitais qualificados, a gente já consegue essa monitorização cerebral. Que legal. Mas tem que ser para todo mundo, né? Tem que ser. Não sei nem se nos grandes. Eu acho que são os grandes e raros. Porque depende também do cirurgião, depende da equipe de anestesista, depende de muita coisa. E como você está ali dentro, né? Você não sabe o que acontece ali dentro. Minha querida, você não tem ideia. Você já vai com aquele sublingual que eles botam. Que é o midazolam, que é um benzodiazepínico hipnótico de ação curta. Por isso é que você tem a amnésia. Sabe aquela pessoa... Eu não lembrei de como eu saí do quarto e cheguei no centro cirúrgico, nem quando volta, coitado, tá... Então é essa medicação. Próxima, Bru. Tem gente que quer muito parar de tomar remédio para dormir, mas só de imaginar uma noite sem ele já começa a ansiedade. O que faz essa dependência emocional e física ser tão difícil de romper? Pois é, quando o paciente chega, que é raríssimo, virgem de tratamento, quer dizer, eu tenho uma insônia crônica e nunca tomei remédio. Esse é o ideal. Por quê? Porque você vai seguir o protocolo de tratar da higiene do sono crônico da insônia. E o tratamento é não farmacológico. Só que mudar comportamento é muito difícil. É muito difícil, né? Você quer tomar um remédio para dormir e um remédio para acordar. Né? Eu quero tomar um remédio, opa, eu vou funcionar bem agora, opa. Vou apagar. Vou apagar. E o que acontece é que essas pessoas que tomam hipnótico, né, que fazem aquele efeito 10, 15 minutos, eu apaguei, não sei nem como dormir, isso não é um sono fisiológico. E aí, quando essa pessoa demora meia hora para dormir, ela já fica ansiosa, não vou dormir. Só que isso é o normal. O normal é a gente deitar, se preparar para dormir e demorar de 15 a 30 minutos para entrar no N2. Sono. Quer dizer, eu estou ali sonolento, N1, e vou entrar no sono leve, N2. Que é o estágio 1. Em 15 a 30 minutos. Então, você tem que explicar para essa pessoa, primeiro... Que é normal. Que é normal. Segundo, que ela tem, que ela não desliga da tomada e pum, entrei agora em sono, liguei agora. Não, você tem um processo. E você tem que se ajudar nesse processo.
Então, como é que é se ajudar? 6 horas antes parar a cafeína. Porque a cafeína é um estimulante, inibe a adenosina. O que é a adenosina? Sabe o ATP? O ATP que produz energia da célula. Energia. Então, todo mundo entende o ATP, acordei cheio de ATP. A gente vai gastando ATP e vai acumulando adenosina. A adenosina inibe esse receptor que a cafeína estimula. Então, a cafeína faz com que eu tô aqui, adenosina, cafeína, opa, diminui a adenosina. Então, dá um alerta. Então, a gente tem que passar 6 horas antes de consumir o café. A cafeína em geral. Em geral. 2 horas antes, última alimentação. Sim. 1 hora antes, e uma alimentação mais leve também, mais né? leve, Pelo amor de Deus, porque tem gente que vai comer feijoada. Não almoça. E aí, a grande refeição é 1 hora antes de dormir. Tudo errado. 1 hora antes, sem eletrônicos. Desacelerar. Às vezes, eu falo muito para os meus pacientes, você bota o despertador para acordar todo dia, né? Coloque o despertador 1 hora antes de dormir. Uhum. Então, eu durmo às 11, 10 horas... Opa, eu tenho 1 hora. Para me preparar. Então, 1 hora eu já vou sair do computador, não vou mais ver a meta, resolver, estudar. 1 hora antes. Tomei banho, já me alimentei, celular, opa, acabar de responder aqui, acabou. E agora eu vou fazer atividade monótona na penumbra para eu desacelerar. Então, isso é o importante. A higiene do sono mesmo, né? A higiene do sono. E o tratamento não farmacológico é a terapia cognitivo-comportamental. Para mudar os comportamentos. Para a insônia. Exatamente. São 8 sessões. Exatamente. Então, existe isso. Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a isso. Mas, olha, quando a gente faz esse tratamento coadjuvante aos fármacos, à medicação adequada para a gente parar os hipnóticos, aí a coisa vai. A coisa vai, né? Tem que querer. E ela fala uma coisa, ela, não sei, dependência emocional e física. A física realmente existe. Por isso que a gente tem que ir gradativamente. Existe. Não adianta tirar do nada, porque tem gente agora vai ser no peito e na raça. Pode ter uma convulsão. Não dependendo pode, do peito e na raça. Não, e hoje, como a gente tem gota, porque é um problema, né? Também spray. Aí eu dou 3, 5 sprayzadas, eu tomei 5 comprimidos. E a gota que o pessoal, você fala, põe numa colherzinha de cafezinho, porque senão faz assim. E aí, eu não contabilizo uma coisa que cai. Você contabiliza? E sonolento, e no escuro. Não contabiliza, exatamente. Eu já vi gente pegar a conta-gota inteira, jum. É um problema. Então a gente tem que ter, não tem jeito. Tem que ter quem usa gota. Mas é legal quando o paciente te procura. Já está predisposto. Ele está querendo tratar. Né? Como também, eu não sei se vai ter pergunta disso, a gente tem agora os vestíveis, né? Os wearables, né? Os nearables, os próximos. Então, a pessoa que fala, não, doutora, eu já comprei esse reloginho aqui, ele mede o meu sono, essa pulseira e tal. É lógico que a gente vai explicar para ele que aquilo que disse, olha, não tive sono REM, não tive sono profundo, ainda não é fiel. Não é fidedigno. Com certeza, não é. Mas, assim, o fato dele estar se preocupando com isso, com o sono, já é 50%. E o fato... esses aparelhos, eles definem bem tempo total de sono. Acordado e dormindo, eles acertam. Então, a gente pode ajustar. Olha, você está demorando para dormir. Você está esticando na cama. Eu só dormi 4 horas da manhã, eu vou acordar 10 horas da noite. E a pressão para o sono para o dia seguinte? Uma das questões é tempo acordado que nos faz dormir. Então, se eu não dormir bem, levante, acorde e vamos esperar o próximo ciclo. Né? Porque se eu preciso de 16 horas acordado para ter sono, se eu deveria levantar às 6 e só levantei meio-dia, quando chegar meia-noite, eu só tenho 12 horas acordado, eu não vou ter sono. Com certeza. Então, entra num ciclo vicioso de não dormir bem. Então, uma das técnicas da higiene do sono, dos diários, eu dou diários de sono. Olha, levante e diz, só dormi 4 horas, ok. Então, você vai levantar, não vai ficar na cama até a próxima noite. Esse dia vai ser ruim, ok, mas a gente está num processo. Num processo de criar bons dias, de forma constante. Exatamente. Né? É que nem esse pessoal que fala assim, eu durmo mal, mas final de semana eu também durmo o dia inteiro. Gente, isso não existe. Não é isso. Aí, como é que pode? Eu acordei meio-dia, comi uma feijoada, aí cochilei à tarde, aí domingo para segunda, que é a pior noite,
para todos, Pra né? todo Porque eu tô mundo, é. saindo do momento de lazer, né, que eu tô aqui na minha caixinha, protegido, e vou viver uma semana com metas, objetivos, projetos. Então, de domingo para segunda é ruim para todo Pra todo mundo, mundo. exatamente. Quem tem insônia, quem tem ansiedade, Aumenta, e aí, exatamente. se eu dormir mal, vai ser a noite péssima, eu vou começar a semana destruído. Ou então tem aquela pessoa que estica o domingo, né? Não, porque amanhã eu começo a trabalhar, então eu mereço. Eu vou esticando, aí vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Próxima, Bru. Existe alguma forma de prevenir os distúrbios do sono antes que eles se tornem crônicos? Essa pergunta é muito genérica, né? Porque quando a gente fala distúrbio de São sono, vários. são 100. Exatamente. Mais de 100. Se a gente pegar a nossa classificação internacional, a gente tem mais de de 100 100 distúrbios. Agora, qualquer transtorno, qualquer distúrbio, quando tratado inicialmente, uma insônia aguda, uma insônia de ajustamento, é muito mais fácil de tratar do que aquela pessoa que está há 10 anos com insônia, tomando tranquilizante e que vem buscar ajuda porque, enfim, agora a memória foi embora. Então, tudo precoce é melhor, né? Medicina, Comecei a né? roncar, por exemplo, mulher. A gente sabe que a relação é quase que 3-1 em termos de apneia do sono. Homem, 3, mulher, 1. Mulher na menopausa. Iguala. Iguala. Por quê? Porque o hormônio sexual feminino protege o tônus da garganta. Então, a mulher para de ter estrogênio e progesterona, Fica mais flácido. Então, a complacência está maior, obstrui mais, a mulher passa a roncar. Nossa, passei a roncar. E passei a ter apneia. A apneia ela não fala, ela vai falar do ronco ou o marido vai falar do ronco. Sim. Só que ela passou a ter apneia. Então, esse momento da mulher na menopausa, que o sono começou a ficar ruim, buscar logo ajuda. Começar a definir, fazer a polissonografia. Tenho ou não tenho? Qual é o problema que eu tenho? E tratar precocemente. Isso é o melhor Agora dos você falou mundos. uma coisa maravilhosa. Então, toda mulher... Eu não tenho polissonografia pós-menopausa. Farei. Estou aqui me confessando. Vamos nós. Farei. Não, tá certíssimo. Porque eu tenho prévia. Mas muda. Muda. E muda tudo, né? Você tá falando isso, faz todo sentido. Tomei pra mim. Próxima, Bru. O que fazer quando o corpo está esgotado, mas a mente não colabora? Isso é muito comum. Né? As pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, as pessoas que durante o dia estão muito ocupadas, quando você chega esgotado fisicamente e deita, aquele momento é seu. Você está sozinha com você mesmo. E aí a gente chama de ruminação. Então a gente começa a pensar nos nossos problemas, pensar nos nossos objetivos, pensar no que eu tenho que fazer. Então, ao invés de desacelerar, eu estou assim, eu não posso esquecer de. Não posso esquecer de mais sinapse. Estou preocupada com mais sinapse. E o momento que eu tenho que diminuir as sinapses nervosas. Por isso, uma dica que está no livro, tá, gente? Isso aí está nos compêndios de higiene do sono. Um caderninho da preocupação. Então, use ligar para minha mãe, marcar o dentista, não esquecer de falar com a paciente tal, botar uma palavra ali que lhe remeta ao problema. Remeteu? Posso esquecer. Está anotado ali. Não é no celular, mais uma vez, porque aí o celular já vou dar uma olhadinha. Exatamente. Aí você foi botar no bloquinho. Por isso que eu digo, isso aqui, não, eu tenho uns 10 que eu uso por ano. Exatamente. Eu brinco que é o checklist. Eu chego em casa, eu já faço checklist de tudo que eu não consegui resolver, que eu tenho que resolver amanhã. Porque, querida, cheguei. Eu vou tomar banho, eu vou ver um seriado muito light, monótono, ou um filme bem que a pessoa fala, eu gostei, mas é lento. Eu falei, esse mesmo. Isso. Esse mesmo que eu quero. E aí, não tendo a preocupação, pega o bloquinho. Porque aquilo eu vou ver de manhã. Anota, de manhã você vai retomar a sua vida. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que fazer para o cérebro também desacelerar. Porque tá ali, não tem problema. Esquecer, esqueceu. Isso. Não, a pessoa vai dormir assim, não pode esquecer disso. Não vai dormir. Acabou. Aquilo libera adrenalina, você fica em alerta, né? Esse do caderninho é fantástico. Próxima, Bru. Como ajudar uma pessoa que dorme mal há anos e já desistiu de procurar tratamento?
Isso não é você só, querida. É muita gente. Muita gente. Até porque medicina do sono é uma especialidade também nova, né? Muito nova. Desde 2000, no Brasil, né, nos Estados Unidos, já desde década de 90, mas aqui desde de 2000, né? Século 21. Então, a gente precisa entender que eu preciso buscar ajuda precoce. E que dormir bem não é um luxo, é uma necessidade. É uma necessidade, porque você vai dormir mal. Se você tem uma predisposição de alguma questão genética e você dorme mal, isto vai antecipar a manifestação dessa doença. Se a gente pegar distúrbios de sono nos PubMeds, nos sites de busca de artigo científico, câncer, sabe? É lógico que não é para alarmar a população. Porque não é um gatilho a mais. Para aquela célula que não está legal. Exatamente. Se o sistema imunológico não está bom, você tem um sistema imunológico que sabe identificar a célula cancerígena e vai lá e tira. Exatamente. Agora, se você dorme menos e com menos qualidade, o número de células cancerígenas aumenta. E você diminui a capacidade do exército limpador de limpar. Pandemia, todo mundo enlouquecido por uma vacina para a gente poder se libertar, né? Só que não falaram o seguinte: quando você é vacinado, que você bota um antígeno dentro do corpo e o seu sistema imunológico vai gerar anticorpos para você ter defesa contra aquele gene, aquele agente agressor, você precisa dormir. Exatamente. Se você não dorme... Toma vacina e não dorme, a vacina não pega. Existem muitas publicações mostrando isso. Então, você precisa, na próxima noite, na noite da vacina, principalmente naquela semana, dormir bem, para você ter sono profundo, para o seu sistema imunológico funcionar e você ter as células de defesa. Então, não adiantava vacinar e ficar acordado. Exatamente. E aí, agora, não é só Covid. Agora, a gente tem vírus sincicial respiratório, H1N1, influenza. Tá epidêmico. Eu estava lendo ontem que agora está chamando de G1N1. Diz que a aglomeração do Lady Gaga diz que saiu uma G1. Eu estava vendo na coluna da Lula Lacerda, você está com G1N1. Falei, peraí, gente, eu tive H1N1 depois do carnaval, que eu estava em Salvador. Acontece. Aí tanto que já fiz minha vacina. Aí eu falei, gente, G1, porque é aglomeração, gente. É mais fácil de acontecer. Então, entender que você vai tomar vacina, descanse. Marque uma data que você possa dormir. Principalmente na próxima noite e nas noites subsequentes. Porque é o processo de formação dos anticorpos. Só que ninguém fala do sono. Mas tem que falar, você está certíssima. Eu tomei minha vacina de herpes zoster há pouco tempo. Primeiro que ela derruba, você dorme, porque ela derruba mesmo. E eu falo para as pessoas, eu tomei no região na glúteo, porque no braço... Não dá. Não aguenta, não. No glúteo já foi difícil. Mas, assim, eu me lembro que eu dormi bem essa semana. Não adianta você fazer um sacrifício. Agora, tem que tomar. Tem gente que fala assim, mas dói, dá febre. Dói, dá mas febre. Ter neurite pós-herpética... É horrível. Só o neurologista que sabe o que é tratar neurite pós-herpética. E quem passa por isso. É uma loucura. Aquilo deixa sequelas. Pessoas mesmo perdem a sensibilidade, perdem força. Não, e às vezes tem que internar, se é periorbitária, né? Não, é uma encrenca. Vaginal, então eu digo assim, mulheres, por favor, passou de 50, tomem. Dói, ok, planeja 3 dias ali para você ficar quietinha, porque tem que tomar. Próxima. Tem alguma relação entre transtornos do humor e o tipo do sono que a pessoa tem? Tem muita relação, né? A gente já falou de algumas aqui, né? A arquitetura do sono muda, então a gente tem REM precoce, a gente tem mais sono fragmentado, a gente tem uma insônia terminal, a gente tem um despertar precoce e mais. A gente tem que entender que a insônia, ela é comórbida com depressão. O que é comórbida? A gente tem 2 problemas e um piora o outro. Isso é muito importante para psiquiatra, para médico de sono, para neurologista, que o quê? Eu tenho que tratar a depressão e a insônia.
Não adianta tratar, porque o paciente ele vai procurar o psiquiatra porque ele está deprimido e ele não fala do sono. Ou ele vai procurar o médico de sono Sem porque falar ele da está depressão. sem falar da depressão. Então, cabe a nós fazermos uma história completa para a gente definir comorbidade e tratar ambas. A gente sabe que tratar depressão e manter-se insone, eu Não tenho existe. 3 vezes mais chance de recidiva da E de não se depressão. recuperar do episódio de depressão. Completamente. Não tem como. É porque a pessoa fala, porque eu não estava tomando banho, eu não estava saindo de casa, eu não estava comendo, eu não estava indo trabalhar. Ai, nossa, eu já estou fazendo isso, já estou feliz. Exatamente. Mas não é isso. E o sono? Ah, não, ainda não estou dormindo bem. Vamos tratar o sono, senão isso aqui pode piorar Vai ou eu voltar. posso recair. Recai. É isso que a Perfeito. gente tem que pensar. Perfeito. E é importante que os nossos colegas tenham essa visão, né? E É tem essa muito coisa. importante. É muito importante. Eu não acredito em medicina que a gente não troca com o colega. Eu sempre, Não, tem que enquanto eu trocar atendia, eu muito. sempre telefonava. Tive colegas que não atenderam. Porque, tipo não. assim, isso não é a minha área, isso é com você. Não, Achei eu triste. e a psiquiatria é assim, Achei contato triste. direto, Achei triste, direto. assim, mas que pena. Que pena, né? Mas também tive grandes colegas que você ligava se tornaram amigos. Uhum. Não, olha, estou te passando para assim, tal, assim, assim, assim. Olha, tá evoluindo assim, assim, É assim. ótimo. Tem que ser, né? É o mínimo. Pelo bem do paciente. Você pode até não... Pelo bem do paciente. Próximo, Bru. É verdade que o cérebro continua trabalhando durante o sono? É verdade. A gente não falou do sono REM, que a atividade do cérebro está igual ao acordado, né? Que a gente vai diferenciar na polissonografia se está dormindo ou se está acordado pelo movimento rápido dos olhos, pela atonia muscular, porque eu estou paralisado, lembra que a gente falou que está Sim, paralisado? sim. Então, existem outros parâmetros que fazem com que a gente defina que está em sono REM, mas o cérebro está ativo. A gente gasta energia durante o sono. Existem uns trabalhos com cama-balança, que a gente dorme com um peso e se a gente dorme adequadamente, a gente acorda com menos peso. Que legal A gente isso. perde peso. Por quê? Porque a gente tem gasto Energético. energético dormindo, né? E o contrário também é verdadeiro. Se eu durmo pouco, engordo? Sim. Sim. Porque você não tá limpando as toxinas. O seu metabolismo basal fica todo comprometido, Com né? certeza. Aquelas proteínas, leptina e grelina, né, da saciedade e da fome, não se ajustam se você não dorme adequadamente. Então, você ganha peso se você dorme mal e dorme pouco. Então, isso é fundamental. O endócrino também está muito em contato com a isso, gente. exatamente. Porque ele entende essa necessidade do sono de qualidade para ajudar na perda ponderal, que hoje a obesidade é um problema de saúde pública, né? Um Nossa. problema grave de saúde pública. Por isso essa epidemia, né, das tiserpatidas, né, da semaglutida, Sim, essa corrida essa corrida por esses por medicações. esse medicamento, que também tem que ser visto com muito carinho. Não, tem que ser Porque- prescrito por médico, tem que ser Não, e acompanhado. tem que saber a hora certa, porque você perde peso, mas você perde músculo. Então você faz sarcopenia. Não, e o exercício, cadê o tripé? O comportamento. Alimentação, E exercício sono. e comportamento. Né? Bota aí. Porque... A gente tem que entender não que tem não dá para pílula você mágica. fazer exercício por mim. Não. Tenho que fazer exercício. O ser humano não foi feito para ficar sentado atrás de uma Não. mesa 10 horas e depois ir deitar. Né? A gente foi preparado para a luta, para a fuga, e o exercício é essa compensação nos dias Exatamente. atuais. Exato, essa caminhada. Próxima, Bru. Quem trabalha à noite ou tem turnos alternados, tem como recuperar um sono saudável? Esse é um desafio para o especialista em sono. É verdade. Quando chega um trabalhador em turno, e quando ele fala turnos alternados, aí é pior ainda. Porque eu não posso definir, olha, então você vai dormir de tal hora. Não, doutora, hoje eu pego de meia-noite às 6, amanhã eu pego daqui a 3 dias de 6 a meio-dia, depois de meio-dia. Meu Deus, que horas que essa pessoa vai dormir? Como é que a gente vai montar um esquema de sono? Não, e o ciclo, né? Então, vamos trabalhar na fase escura das 24 horas é insalubre, não compensa, o sono de dia não é igual ao sono da noite. A gente só produz, existem alguns neurotransmissores e hormônios que só são produzidos à noite. Existem alguns que só são produzidos no sono. Então, a gente tem que fazer
esse meio de campo. Já que não é possível, a gente começa a pensar em um sono bifásico. Então, a gente vai ajustar conforme os turnos desse indivíduo, um tempo de sono à noite e um tempo de sono de dia. É como se eu estivesse em guerra, sabe? Assim, os profissionais de saúde na época da guerra, a gente faz turno, ou pessoas que trabalham no mar, né? Que trabalham... A gente começa embarcados, a gente não pode fazer, vou dormir 8 horas, o barco foi pra onde, né? Então, a gente faz 4 horas acordado, 2 horas dormindo, que é esse ciclo do sono. É lógico que cria um ciclo, né? A gente tem que se adestrar, não tem jeito. A gente tem que refazer um novo ritmo. E algumas pessoas conseguem se adaptar e a gente consegue compensar de alguma maneira essa falta do sono noturno. Mas o certo seria profissões que utilizam o horário noturno, elas terem um tempo, né? A pessoa não pode ficar sempre naquilo. E é o que acontece. O médico começa dando plantão até o momento que ele consegue sair do plantão. Porque viver dando plantão, não Por isso que eu digo, o plantonista tem uma época. Algum tempo da sua vida está ali. Exatamente. Então, você tem que saber que você tem que em algum momento sair. Você tem que se planejar. Deixe os novos entrar e esse ciclo vai se renovando. Exatamente. Isso eu sempre falo. Não é uma profissão como Bolsa de Valores, quando existia aquele pregão. Nossa, que era uma loucura. Hoje, a coisa tá... Porque antigamente era ao vivo ali no pregão. Em Nova York, na Bolsa, você só podia ficar 1 ano no pregão. Depois você voltava para coisa burocrática. Porque o pessoal ficava surtado. Fica. Então, são coisas que você tem que prevenir. É inevitável, mas tem um time. Você aguenta aí. E mesmo assim, se organizando. Exatamente. Criando um novo protocolo de sono, né? Bifase, como você falou. Próxima, Bru. Minha filha tem 17 anos e dorme mais de 8 horas por noite. Por que os adolescentes precisam de tanto sono? Isso é fisiológico, né? Aquilo que você explicou, né, no início. Se a gente pega lá a recomendação da Sleep Foundation, se a gente entrar, qualquer um acha, tem lá uma tabela do recém-nato ao idoso, tempo de sono médio, com uma faixa permitida para mais e para menos. Então, tem a recomendação e essa faixa. Então, esse adolescente está lá entre 9 e 11 horas de sono. Isso é a média de normalidade. Por quê? Porque ainda estamos em formação. Né? O cérebro, querendo ou não, ainda está em formação nessa fase. Né? A gente sabe que está em formação. Depois dos 23 anos, a gente começa a perder neurônio, tá? Entenda que o envelhecimento começa ali, não é no idoso, com 40, nem 50. Não. Mas nessa fase precisa dormir e, infelizmente, eles são obrigados a acordar 6 horas. Eu tenho, assim, dó de acordar um adolescente que está ali em sono profundo para acordar para ir aprender. Quer dizer, ele está precisando... Tudo que ele vai fazer é não aprender. Está precisando desse tempo para poder depois aprender lá às 10 horas da manhã. Você falou uma coisa, mas talvez isso não vire lei, mas pelo menos as escolas particulares, os pais podiam... Você sabe que quando a gente fez, né, uma campanha, porque todo ano do sono, todo Dia Mundial do Sono, a gente faz uma campanha brasileira. E uma das campanhas foi direcionada para um ano, foi para isso. E a gente visitou escolas públicas e escolas particulares. E você sabe que essa campanha tomou uma dimensão que algumas escolas particulares adotaram esse turno. Ou pelo menos assim, olha, de 8 às 10, essa matéria é assíncrona. Então, aquele que é matutino e que consegue, vai. Mas o que não vai, ele tem que assistir e ticar depois que assistiu à tarde essa matéria. Entendi. Então, isso facilitou muito Deu opção, a vida. Porque tem gente que acorda bem de manhã. Não é a maioria dos adolescentes, mas tem. E ok, né? Fantástico isso. Quando é que é a campanha? É todo mês de março, né? Depende da lua, né? Mas inclusive tem o World Sleep Society, a Sociedade Mundial de Sono, ela define a data, é sempre em março, uma sexta-feira, o Dia Mundial do Sono. E a gente comemora isso no mundo
E no Brasil... Ano que vem, se a gente puder participar de alguma maneira, a gente está à disposição. Ótimo, tá? maravilha. Só mandar com Vou um pouquinho de antecedência que a gente faz com todo prazer Que a campanha. bom, combinado. Já Agora está já passou, convidada. né? Porque eu acho que a gente tem que ajudar. É, né? Senão Uma não- forma de prestação de serviço ser, para a né? população, Né? eu acho. Próxima, Bru. Chegamos agora no momento Pipinho. Agora é livre associação, Tá certo. tá? Agora é aquela hora que o pessoal da equipe, junto com o Pipinho, pescou palavras e algumas coisas aqui do nosso bate-papo e a gente vai te jogar o que vier na cabeça. Na cabeça na hora. Ixi! Não, mas também pode passo. Não há problema, todo mundo aqui é educado. Se você dizer passo, a gente... ok. Olha, isso eu tenho um trauma, isso eu passo. Isso mesmo, não tem problema nenhum. Vai ser Tá bom. compreendida com muito carinho. Cuidado. Olha, me lembrou o idoso. Você falou cuidado, me lembrei do idoso, né? Que hoje é uma população que está crescendo, né? A nossa pirâmide está se modificando, então a gente tem que ter esse olhar para o idoso, né? Com certeza. Esse olhar cuidadoso para ele. 2, silêncio. Essencial para o sono, né? A gente precisa de um ambiente escuro, climatizado e silencioso para a promoção do sono. 3, complete a frase. Dormir bem é. Inegociável. Adorei, não tem história. 4, amor. Amor faz parte da vida. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor, que já está na frente para dar certo. Verdade. 5, felicidade. Eu acho que é uma busca. Felicidade é uma busca, não é um momento, né? A gente busca e a gente vive momentos felizes e tem que aproveitar isso, né? Isso aqui é felicidade. Aqui e agora. Aqui agora, eu tô feliz de estar aqui, né? A gente tem Também que tô. entender. 6, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Juntaria os meus filhos. Ficaria com eles, que é a coisa que eu mais amo na vida. Perfeito. 7, tempo de qualidade. Eu acho que é o que a gente tem que buscar sempre. Né? O tempo de sono tem que ser de qualidade, de trabalho tem que ser de qualidade, né? De lazer tem que ser de qualidade. Você tem que estar ali Inteiro, né? inteiro, pleno. Exatamente. 8, família. Essência. Família é tudo. 9, se você tivesse um superpoder, qual seria e o que você faria com ele? Qualquer um. Me teletransportar. Eu estou aqui, meu filho mora em Los Angeles, quero estar lá agora, Entendi. né? Quero viajar e não ter que pegar 2 voos. A gente passou um Réveillon na Austrália. Gente, que loucura! Você não recomenda. Você não recomenda. 3 voos e 12 horas de fuso é uma loucura. Então, se teletransportar, eu gostaria muito. Ia te facilitar muito a vida. E 10, uma frase ou um pensamento que você queira deixar para as pessoas. Gente, eu acho que fazer o que a gente... Acordar e entender que eu tenho que fazer a diferença naquele dia. Se cada um pensasse isso, o mundo seria diferente. Bem melhor. Perfeito. Minha querida, eu Obrigada. amei. Muito obrigada. Que bom, muito obrigada. Foi também. muito bom aprender com você. Tenho certeza que as pessoas vão ficar muito mais antenadas Que bom. para a qualidade do sono. Agora, uns presentinhos. Opa! Vamos lá. Primeiro aqui, o Mentes Depressivas. E tem um capítulo que eu falo só da questão do sono. Opa! Porque não existe tratar a depressão sem melhorar o sono. Opa, obrigada. Um outro aqui, que é o Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Quando eu falei, gente, não vou ficar em casa deprimindo, que ficando legal. triste, porque teve gente que começou a beber, né? Chegava Aumentou muito. no meu prédio, tinha vezes que eu estava na portaria, eu estava vendo chegar caixas de vinho. Eu falei, nossa, o pessoal está comemorando a pandemia. Não, é porque tô bebendo, porque eu relaxo. Eu falei, não vai dar o álcool certo. deprime o sistema nervoso e diminui a latência para o sono. Então a pessoa dorme mais rápido. Mas a qualidade... A qualidade, ele superficializa. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Eu vou escrever sobre felicidade. Opa, olha, então eu já tenho aqui... Né? E tem o várias último que foi coisas. lançado final do ano passado, que é um tempo para mim 10 minutos diários de de autocuidado. autocuidado, Ai, que são maravilha. frases minhas que eu tenho o caderninho
na cabeceira. E assim, quando eu sempre levanto entre 6 e 6 e meia. Quer dizer, acordo. Mas levanto 7 horas. Então, nesse período, eu sempre fico fazendo, assim, faço minhas orações, que eu gosto, que não são tradicionais, mas são orações. E aí, de vez em quando, vem uma frase, assim, né? Depois. E aí anota no caderninho. Anoto. Aí, ano passado, a editora, você não vai lançar livro? Eu falei, não, esse ano não vai dar, tá muito complicado. Eu falei, mas eu tenho frases. Aí eu pedi meu filho do coração, falei, eu tenho frase? Ele falou, 764. Eu falei, jura? Porque eu vou deixando para arquivar tudo. E aí a gente selecionou 365 e todas elas têm espaço para você interpretar o que aquilo te trouxe aquele dia. Então são 10 minutinhos. Eu sou católica, parece o evangelho. Eu tenho do evangelho diário. E aí leio o evangelho diário e aqui tem... Aqui é pra gente... É aquele 10 minutinhos. Muito dá legal. até menos, mas pra pessoa sintonizar com o já que vou for. começar aqui. E isso aqui é a pulseirinha com tempo pra mim, pra gente não esquecer, né? De olhar e lembrar. Geralmente o pessoal vai pra academia com essa pulseirinha. Eu vou fazer uma dessa, cuidado com o sono. Exatamente, cuide do seu sono. Eu vou lembrar fazer uma dessa para dar para meus pacientes. E aí manda pro seu paciente. Lindo, perfeito. Gostei da ideia. Perfeito, já escolheu a cor? Roxo, adoro roxo. Então faça roxo. Porque é uma coisa que a pessoa... Outro dia eu tava na academia, tinha uma pessoa com essa pulseirinha. Aí eu olhei legal! Ele assim pra mim. Eu falei... Que show! Ele falou, meu tempo é aqui, na esteira, sabe? Ele falou, mas tô aqui, ó. É muito bom a gente fazer muito diferença bom, na vida do muito outro, bom. né? Então, bacana, né? Que bom. Tem mais presentes. Ih, caramba! Calma aí, pode botando tudo pro lado, Opa. que as crianças vão ajeitar tudo. Todo mundo aqui sabe que o requisito básico para trabalhar aqui é ser gentil. Então, eles vão ajeitar isso tudo. Você vai sair com as suas bolsinhas totalmente arrumadas. Não se preocupe. Isso aqui é uma eco bag, tá? Do Pod People, que tá o nosso símbolo, e aqui a nossa logo ideia, marca. Faça, aconteça e inspire. Você já tem feito isso, né? Seu pai, sua mãe. Isso aqui é um caderninho para fazer as anotações. Cabeceira, gente. Esse é da cabeceira. É da cabeceira. E aqui uma canequinha para quando você tomar seu chazinho ou o seu café, lembrar da gente. Até 6 horas antes com cafeína. Depois só um chazinho de camomila, que não tem erva cidreira. Que também ajuda no sono, tá? Ajuda, sim. Bebidas quentes e banho morno, que é dica da vovó, funciona. Tem fundamento. Funciona, diminui né? a temperatura, você aquece e aí diminui a temperatura corporal e isso promove sono. Sim, então, faz todo sentido, né? Ajuda. Essas coisas que vão passando de geração em geração tem importância. A gente tem que, pelo menos, olhar. Aí a ciência vai depois e diz que valeu. Minha querida, agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali e dê todos os seus recados. Nem olha para mim. Bom, então, gente, o sono é fundamental. A gente tem que priorizar o sono atualmente nessa vida moderna. Da mesma maneira que você prioriza seu exercício, agora dieta, entenda que você precisa priorizar o sono. Nunca se automedique. A automedicação vai te prejudicar, não vai tratar o seu problema e você vai ter um segundo problema que é retirar esta medicação. Então, procure ajuda médica, né? Se você vai a um médico só uma vez por ano, porque você não tem doença, né? Você vai a título de prevenção, fale sobre o seu sono, né? Se o colega não perguntar, fale, né? Olha, meu sono é bom, está tudo bem, ou não, para que a gente consiga investigar isso. Estudar o sono hoje não é preciosidade, né? É necessidade. E a gente tem como documentar o seu sono. Então, se você precisar, peça para o seu médico, eu quero estudar o meu sono. Mesmo que ele não saiba analisar, alguém vai saber para definir, olha, seu sono está ótimo, você está indo muito bem ou não. E que a grande maioria da população tem algum problema de sono. Então, é o momento da gente buscar e prevenir, porque hoje a medicina é preventiva. Muito obrigada, minha querida. Queridos, a gente está finalizando mais o episódio do Pod People e hoje foi com essa maravilhosa Andréia Bacelar. Se você não conhece, está na hora de você imediatamente começar a segui-la lá no Instagram, que
que é @Andrea Bacelar, tá? Tudo não tem 2 L's, é fácil, é muito fácil. Você botou, vai achar. Então, por quê? Como ela disse, sono é inegociável. Vivemos uma sociedade em que o sono é desprezado, só que estamos pagando um preço muito caro por isso. Estamos vivendo mais e quanto mais a gente vive, mais a gente vai precisar dormir bem. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que só o conhecimento e o autoconhecimento pode fazer realmente a gente se tornar um ser humano melhor. Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, compartilha esse bate-papo com o máximo de pessoas, porque as pessoas merecem dormir bem. Muito obrigada e até o próximo Pod People.